Olá, seja bem-vindo ao Saldo Extra Podcast, mais um episódio aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é do interesse de todo mundo, que é como crescer profissionalmente, como que a gente se desenvolve na nossa área de atuação e como fazer tudo isso ainda com as nossas finanças em dia, né, sem deixar a coisa desandar aí, né, quando se trata de dinheiro. É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e de compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas para que estão precisando aí, talvez procurando um emprego ou não tá meio assim, talvez na zona de conforto, tá precisando daquela ajudinha. Então não deixe de compartilhar com outras pessoas. E claro, eu não vou falar sobre isso sozinha, estou aqui com dois convidados especiais, eu anotei, claro, o que eles fazem, porque é muita coisa, a gente só traz gente de peso aqui no nosso podcast. Eu vou começar com ele, que é formado em rádio e TV, é videomaker, trabalhou por 5 anos na Me Poupe, né, com a Natália Arcuri, é criador de conteúdo, gerente de canais do YouTube e um apaixonado por tecnologia. Quem que não conhece, né? O Fernando Jobs. Bem-vindo! Obrigado pelo convite. E vamos falar aí sobre carreira hoje, né? E olha que tem uma trajetória longa. Não, mas a primeira coisa que eu vou te perguntar já é essa lista aí de empregos que eu achei muito curiosa. E você não vai falar sozinho sobre esse assunto, a gente também tá aqui com o Olavo Cavalheiro. Achei muito legal esse sobrenome. Ele que é diretor de várias coisas, de teatro, de atores, ator, dublador, cantor e trabalha aqui com a gente também na Rede Novo Tempo de Comunicação, nos programas da Tia Cecel e do Super Lupa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer. Obrigado pelo convite. Você já é de casa. O Jobs também já fez algum quadro Sim. aqui no Entre Família, né? Já participei algumas vezes no Entre Família, já tive quadro no Entre Família. Então todos aqui da rede, todos de casa. Um prazer enorme, de verdade, ter vocês aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. E eu queria começar primeiro perguntando das carreiras de vocês. Não tem como a gente falar sobre crescer se a gente não conhece o que vocês fazem, de onde vocês vêm, como é que foi essa trajetória. Então, em um de cada vez, conta um pouco aí da vida de vocês, da trajetória. Quer começar, Olavo? Porque eu preciso de 5 horas. Cara, você sabe que eu tenho uma estratégia que eu sempre gosto de deixar o outro falar antes para eu ver se eu posso demorar ou não. Aqui Aí ele tem a mesma estratégia. Tem o tempo que quiser, pode ficar à vontade. Você quer que conte um pouquinho da Isso, trajetória? me conta, como é que você entrou para todas essas áreas de atuação aqui, como é que foi? Desde sempre você quis fazer, não? Então, eu sempre quis ser ator, né? Sempre, sei lá. Desde criança? Desde criança, quando eu tinha uns 8 anos, eu comecei a fazer teatro na escola e tal. Aliás, curiosamente, meu primeiro professor de teatro foi meu irmão. Ah, que legal. Eu tenho 5 irmãos, na verdade. Nossa, aí já começou a curiosidade. Que esse é 10 anos mais velho que eu, então ele dava aula na escola e tal, de teatro. E aí foi indo, depois quando eu tinha 14 anos, eu entrei para um grupo de teatro que a gente fazia peças na Praça Roosevelt ali, que é um lugar, tem muita peça assim, independente e tal. E aí quando eu tinha 16 anos, surgiu uma oportunidade de um reality show, na época, chamado High School Musical: A Seleção, que era uma coisa... bombava muito, tinha um High School Musical americano e tal. O pessoal tá lá atrás. A gente conhece. E a Disney queria promover esse reality show, porque eles iam fazer um filme brasileiro, um mexicano e um argentino, versões, né? Oficiais da Disney. E aí, eu lembro que eu tava estudando pra fazer musical já. Né? Eu fazia aula de canto e tal. E aí, eu tinha feito um musical curso, assim, mas com Saulo Vasconcelos, com uma galera muito importante nos musicais. E aí, uns amigos meus, porque eu era o ator da turma, né? Então, quando tinha trabalho de peça, eu dirigia o trabalho, fazia as coisas. Mas tinha alguém na sua família que já... Ah, seu irmão? Cara, minha família toda, na verdade, isso é um privilégio que eu tenho mesmo, assim, porque meus pais são artistas, minha mãe é professora de arte em escola, hoje é coordenadora pedagógica, meu pai é professor de História da Arte em faculdade, perito em falsificação de obra de arte, é artista plástico. Aí eu tenho esse irmão que deu aula de teatro para mim, um outro que hoje é meu sócio, que é diretor de fotografia de cinema, então... Todo mundo aí. Então assim, eu nunca tive uma coisa que muitos artistas, infelizmente, passam, que é essa resistência, né? Ao contrário, eu sempre tive muito incentivo. Legal. Isso fez toda a diferença, né? E aí, nessa época, o pessoal da sala falava, cara, vai ter esse negócio, se inscreve. Aí eu não sei porquê, no início, não quero. Acabei me inscrevendo e aí foi uma loucura, porque foram 18 mil inscritos. A primeira etapa foi no Sambódromo de São Paulo, uma multidão de gente. E eu lembro que eu tinha 16 na época, então minha mãe estava comigo. Eu falei, mãe, vamos embora. O pessoal com plaquinha, sabe? Aqueles programas assim de TV. Passava, pode falar, emissoras de TV, outras não. Pode? Mas não sei se pode. Passava no Sistema Brasileiro de Televisão, que aí fica meio... né? Só quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. E no Disney Channel, né? E aí, cara, foi... E o que eu pensava? Isso que é legal. Eu falava assim, mãe, é óbvio, a Disney quer escolher um protagonista para o primeiro filme deles no Brasil. Claro que eles já têm essa pessoa.
eles estão fazendo isso para marketing, para promover a parada. Tá? Filho, a gente já veio até aqui, eu morava longe na época, né? Então agora você vai ficar. Eu falei, tá bom. Aí passei dessa primeira etapa. Aí fui avançando, aí minha mãe falou assim, se alguém vai ser, por que não você? Ela sempre falava isso. Legal essa frase. Tá bom, isso marcou muito. Na época era um mantra, assim, que ela repetia. Aí, tá bom, fui. E aí acabei entrando para uma casa mesmo, um reality show confinado, fiquei 4 meses confinado. E venci, acabei ganhando. Que legal! E aí me tornei o primeiro protagonista de um produto Disney, de um filme da Disney no Brasil. Eu tinha 18 anos quando a gente fez o filme. Depois fiz séries no Disney Channel. E aí foi um momento muito interessante, porque eu fiquei realmente... Assim, eu acho que eu peguei talvez um final... Porque hoje, você é o cara do YouTube, você vai saber do que eu tô falando. Hoje, cara, é possível você ser muito famoso para um nicho, né? Total. Tipo, uma vez eu tava numa livraria, num shopping, eu vi um livro de culinária, não sei o quê, de um youtuber. E eu nunca tinha ouvido falar nele. Aí eu falei, deixa eu olhar, porque se o cara publicou o livro, ele tinha, sei lá, 5 milhões de inscritos, uma coisa assim. E eu não conhecia. Não tinha ouvido falar, né? Só que naquela época não tinha nem Instagram ainda e tal. Então, eu acho que eu talvez tenha pego, assim, dos 47 segundo tempo, essa experiência de você ser realmente famoso, assim, macro, assim, sabe? Mainstreaming, né? E era muito louco, eu não podia ir no shopping, eu fui retirado do shopping por segurança, foi uma loucura. Mas me ensinou muito isso também, porque o que você pensa, né? 18 anos, sou cara, né? É isso, agora nem já sou foi, cara, eu sempre fui muito pé no chão, mas assim, tá resolvido, beleza, agora não vai faltar trabalho e tal. E não é bem assim. Perdi algumas oportunidades até em emissoras grandes, porque eu tinha contrato com a Disney na época e tal. Mas, enfim. Depois entrei para os musicais e eu tô indo já para 70% da história. Relaxa. Que faz? Ninguém tá te pressionando, não. Porque aí eu fico correndo, de repente vem ele e vai falar 5 horas. Aí você me corta qualquer coisa. Não, fique em paz, tá tranquilo. Eu tô adorando essa história, inclusive. Só que assim, eu sempre quis dirigir. Por algum motivo eu tinha essa paixão. Eu sempre fiz teatro, eu comecei no teatro, defendo muito isso, né? Como eu dublo também, muita gente vem no meu Instagram, como é que eu faço pra dublar? Eu falo, vai fazer teatro. Porque o teatro é a base, é o início de tudo e tal. E é uma grande escola pro ator, né? E aí, eu sempre quis dirigir, comprava livros de direção. No próprio filme do High School, eu já no primeiro dia virei pro diretor e pro assistente de direção. Falei, olha, eu posso ficar perto de vocês para eu observar e tal? Eles acharam legal, um moleque de 18 anos ali querendo aprender e tal. E aí, bom, fiz musicais, alguns musicais legais. Fiz um musical chamado Quase Normal, que foi no teatro o meu principal trabalho, porque ele, na época, eu não sei se algum hoje já passou essa marca, mas ele foi a peça de teatro com o maior número de indicações e prêmios na história do teatro brasileiro. Foi muito, muito importante para mim. É um musical da Broadway, chamado Next to Normal, e eu fiz a versão nacional aqui, um dos atores, né? E aí eu tava num momento bom, mas eu falei pra minha mãe, mãe, só que esse mainstreaming tinha passado já. Falei, mãe, beleza, passou, eu consegui me consolidar na carreira, fazendo musicais, tava trabalhando, mas eu quero estudar direção. Só que eu era muito novo ainda. Eu tenho 32, né? E tem uma parada, assim, um pouco de associar a idade, sabe? Assim, mas você vai dirigir, mas você tem 25 anos. Então, não vai dirigir algo tão relevante. E aí, o que eu pensei? Falei, olha, conhecendo bem a mente do brasileiro, se eu for pra fora, e se eu voltar com algum título, alguma coisa de fora, talvez me respeitem mais e me deem uma chance. E aí, um outro privilégio aí, graças a Deus, que eu tenho o passaporte português, tenho cidadania portuguesa. E eu tenho um irmão e uma prima que moram em Londres. E eu falei, eu vou pra Londres. Aí minha mãe ficou doida, né? Mas filho, pelo amor de Deus, mas sua carreira tá embalada, tá, não sei o que. Eu falei, mas não interessa, mas eu quero dirigir, meu sonho é dirigir. E aí fui em 2016 pra Londres. Não sei quantos anos eu tinha, não vou fazer conta agora, vou demorar muito. 2016 você tinha 25? Você tem a minha idade. Que eu tenho a mesma idade, Então eu tinha 25. E aí passei 3 anos em Londres. Essa foi uma experiência muito legal. E essa parte eu gosto de contar. Porque e é uma coisa que eu gosto de combater, essa falsa modéstia também. Tem coisa que eu não me orgulho. Mas tem coisa que eu me orgulho e eu gosto de contar. Até porque eu acho que, como o propósito do programa é esse, sabe? Claro, as exato. pessoas podem também tomar isso como um exemplo e tal. Eu fui sem inglês, sem ter inglês. Eu tinha inglês de brasileiro, assim. The books on the Verbo table. to be, né? Sabia pedir um hambúrguer, sei lá. E aí, logo no primeiro mês eu consegui um teste para um negócio que era tipo um restaurante com garçons que cantavam. Então, como eu cantava, eu falei, vou me inscrever nesse negócio. Fui, só que lá é a terra do West End, né? Que é tipo uma Broadway também, a galera... E eu fui pensando assim, cara, eu sou maluco, o que eu tô fazendo aqui e tal?
Nessa ocasião, em 2016, eu já tinha dublado Frozen, inclusive cantando no filme, o Vejo uma Porta Abrir, que é a música do Love is an Open, Vejo uma Porta Abrir, do meu personagem lá. Tinha dublado Toy Story 3, tinha feito dublagens grandes, tinha feito séries na Disney, filme. Por que eu tô falando tudo isso? Tinha sido famoso, e eu fui, os caras me chamaram e falaram assim, a gente gostou de você cantando, mas você não tem o inglês ainda. Então, eu não tentando entender o que eles estão falando, né? Acho que foi isso que eles falaram, na verdade. Até hoje eu não tenho certeza. Acho que foi isso. Aí eles falaram assim, vamos fazer assim. E aí a Disney foi muito boa, porque a Disney abre portas no mundo todo, né? Uhum. Então, a pessoa respeita em qualquer lugar do mundo, ela vê Disney no currículo, tá falando, legal. Como você canta e a gente gostou da sua voz, a gente tem um negócio que chama Disney Saturdays, que são sábados com músicas da Disney. Então, não dá pra você ser garçom, porque o garçom tem que lidar com o cliente diretamente, tem muito barulho à noite e tal. Então a gente te propõe você trabalhar de barback. Aí eles apontaram, era tipo 3 da tarde, tava fechado ainda. Eles estavam se preparando para abrir. Bonitinho assim, barback, o cara assim vestido de branco, ajudando, a função é ajudar, é a parte de trás dos bastidores do bar. Então ele ajuda a repor gelo, repor limão, não sei o quê. Olha, tá bom. E aí você canta também. E a gente vai te ajudando. Quando seu inglês estiver melhor, você vira garçom, vai ganhar um pouco melhor e tal. Legal. Só que ninguém me contou que os turnos eram de 16 horas. Que isso? E aquilo, 1 da manhã, virava uma loucura. Uma loucura. E, cara, que eu sairia todo dia com calo no pé, aquela coisa que eu tinha que limpar a privada, desentupir privada. Era tudo que a gente fazia ali. Foi, assim, de tudo pra nada, bem rápido. Cara, uma loucura, assim, né? E eu tenho ainda, eles moram lá, meu irmão e minha prima, mas o resto da família toda longe e tal. Então foi uma fase muito dura, assim, sabe? Muito... Mas o que ficava martelando na minha cabeça? Eu estou fazendo isso para me tornar um diretor. Eu estou fazendo isso para me tornar um diretor. É isso que eu pensava, porque eu acredito muito nisso. Cara, faz o que for com caráter, sem passar por cima de ninguém, sem ferir os seus valores. Exato. Mas que faça parte de onde você quer chegar, de alguma forma. Isso é verdade. Sabe? Que vá construir, de alguma forma. E aí eu consegui aguentar lá 4 meses nesse trabalho, depois ficou muito difícil. Aí fui trabalhar num mini-golf. E aí, muito legal também, porque no minigolf, rapidamente, eu me tornei o cara que fazia as decorações. Decoração de Natal, decoração disso, porque o cara falou, não, você é ator, né, e tal. Aí fiz treinamento, eu já tinha um inglês melhor, treinei o pessoal que trabalhava lá pra falar de uma maneira mais legal e tal. Aí, quando finalmente eu tive o inglês, eu comecei a dar aula de teatro lá. E aí, eu cheguei a ter mais de 300 alunos. Dei aula em 5 lugares diferentes. Aí, fiz curso de direção, aí, finalmente, com o inglês, resumindo um pouco agora, fiz o curso de direção na Universidade de Londres. Consegui fazer minha estreia na direção lá em Londres, num projeto pequeno, independente e tal. Cheguei a dirigir também um monólogo musical na Alemanha. Dirigi mais umas coisinhas em Londres e aí voltei. E fez a diferença que você achou que faria completamente, pro pessoal, assim? completamente. Mas por que eu gosto só, observação que eu queria fazer, por que eu gosto dessa fase? Porque assim, cara, será que, quantas pessoas estão vendo a gente? Eu fui protagonista do primeiro filme da Disney no Brasil. Eu era famoso. E eu tinha mercado no Brasil ainda, se eu quisesse. Eu tava aqui. Eu vou limpar a privada. Entendeu? Eu acho que muita gente não faria. E isso passou na minha cabeça, eu confesso. Tipo, claro, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu falava, não, eu preciso. Então eu engoli o orgulho e falei, cara, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Né? E eu tenho fãs na internet que outro dia eu falei isso numa live pela primeira vez. E aí eles falaram assim, nossa, a gente não sabia e tal. Porque, claro, e aí fica para todos que estão nos ouvindo, o que você vende no Instagram? Estou dando aula de teatro. Ó, como eu sou chique. Tá vendo? Olha, eu estou dirigindo isso aqui agora. Algumas só coisas, a ponta do iceberg, né? Algumas coisas você não divulga, né? Mas hoje eu tenho muito orgulho de falar. E aí sim, fez toda a diferença. Porque eu voltei, várias portas legais se abriram. E ouvi dizer que era por conta que você estudou em Londres, direção. Só que acontece, tudo que eu aplico hoje dirigindo, 90% tem a ver com a minha história no teatro, as coisas que eu aprendi, nos livros que eu li, parará. Lá em Londres eu aprendi muito a metodologia de trabalho, eles lidam com isso de uma forma muito profissional, então foi muito legal. Mas no fim que foi uma estratégia que deu certo e hoje consigo dirigir muito por conta disso, então foi bem bacana, valeu muito. Muito legal essa história, nem imaginava. Né? É realmente coisa que a gente conhece, assim, de ver, é só a ponta do iceberg. O menino lá da Disney e tal, dublador, não sei o quê, mas... O que aconteceu? E isso, e assim, às vezes você vai ter uma grande conquista, mas não é o fim. Total. Claro. Entendeu? Não é tudo que... Às vezes as pessoas acham isso, assim, agora acabou, a vida tá feita. Não. É constante evolução. Isso foi muito importante para você. Você tinha ali 18 anos, estava no mainstream, ter
esse pensamento foi muito importante pra você. Né? Você poderia ter perdido todo esse repertório que você fez, né? Você Sim, fala, nossa, sim. tá tudo bem, tô garantido, já sou o cara, não preciso mais nada. Cara, e não foi falta de empenho, porque eu sempre fui muito profissional, assim, sempre fiz a minha dedicado. Mas é assim, o mercado é assim, né? Então você tem que estar pronto para começar de novo e seguir o que você quer. Né? E no caso você, Fernando Jobs, tem umas histórias para contar aí. Já agora no você nome. tem 57 minutos, graças a mim. Não, mas diferente de você tem pessoas na família do meio ali indiretamente, né? Meu pai era carteiro, minha mãe funcionária pública. E quando eu falei, inclusive, que eu ia fazer faculdade de rádio e TV, o que é que faz um cara de rádio e TV, né? Tipo, consertar a televisão. Só isso. Já pensou? Chegaram já a me chamar pra trocar antena, já. Porque minha mãe falou, fulano tá com problema na antena, ajuda lá, sabe? E não tem nada a ver a rádio e TV com isso, né? Mas eu sempre fui muito sonhador desde pequeno, né? Então, tipo, eu tinha um fascínio muito grande sobre aquele tubo, né, de televisão, que como pode uma pessoa lá a quilômetros da minha casa falar e eu conseguir ver e ouvir ali. Então aquilo me fascinava muito. E eu sempre fui muito curioso. Então, tanto que eu ganhava carrinho, brinquedo, eu abria eles. Eu abria para ver como funcionava, porque algum dia ele vai quebrar e eu já vi como funcionava, então eu vou saber consertar. Nossa. E isso me tornou um cara autodidata em eletrônica. Eu tinha, tipo, 10, 11 anos, eu tinha ferro de solda, eu tinha tudo. Então, tipo, minha mãe deixava eu brincar com tudo isso e eu sempre brincava com as coisas. Adorava ter... Vocês lembram de um curso de eletrônica de correspondência? Um amigo meu me deu todo o curso de eletrônica de correspondência, todas as aulas. E eu adorava ficar lendo aqueles livros para entender. Criança, é isso? Criança, 10, 11 anos. E aí eu sempre tinha esse fascínio com tudo que funcionava ali no audiovisual, né? Tipo, essa televisão e tal. E aí uma vez eu fui atrás e falei assim, cara, eu quero um walk-talk. Porque eu queria falar aqui e minha voz sair lá. E aí eu fui atrás desse walk-talk, montei uma barraquinha de café na frente de casa, porque eu precisava de dinheiro para isso, e aí com o dinheiro não era suficiente, montei uma barraquinha de doce, da barraquinha de doce, aí teve a de pipoca antes, né? Café, pipoca doce, e aí eu comprei o walk-talk. E deu. Deu, mas eu queria, além do walk-talk, eu não queria só eu falar e chegar ali, eu queria desregular a bobina dele, para dar interferência no canal 2, que era ali, e pegar tipo uma rádio na minha rua. Então eu montava ali. Então sempre tive envolvimento com isso. Depois você me explica como funciona o fax? Opa! Acho incrível. Porque a internet eu entendo. Agora o fax não chegou, faz sentido não nenhum captou na minha até agora. cabeça. Vai dar um outro episódio. Vai dar. Vamos fazer um episódio sobre como funciona o fax. Mas eu sempre tive esse envolvimento, né? Então, depois eu montei um transmissor de FM, montei uma rádio mesmo no meu quarto. Depois disso, eu evoluí para televisão. Então, eu sempre fui muito envolvido querendo montar. Eu montei um canal de televisão, canal 28 HF, com o transmissor que montei. Que loucura! E funcionava a 2 quilômetros de casa. E eu passei um filme antes da Globo passar, né? A Globo não acredito. A Globo ia passar 2 filmes de Francisco, passei antes na minha TV. No... Porque eu tinha já o DVD, porque o DVD saiu. O pessoal da polícia que tá assistindo. Achou. Aqui, e aí eu exibi, então pelo menos 2 quilômetros de casa não deu audiência pra Globo depois, porque eu já tinha assistido o vídeo na minha TV. Então, claro. E aí foi muito bacana, porque isso, o meu envolvimento com essa minha curiosidade em tudo funcionar, né, na eletrônica, foi me abrindo portas, né? Então, ali eu participei do Profissão Repórter com o Caco Barcelos, por causa da minha televisão. Depois que ele foi lá, gravou na minha casa, tal, como montava uma TV funcionando, ele falou, cara, vou te levar numa TV de verdade. E ele me levou lá na Globo, aí eu conheci tudo aquilo, nossa, que fascínio, né, cara? Então, tudo que tinha audiovisual estava envolvido. Então, tipo, tem uma ONG que tem oficina de vídeo. Cara, quero estar lá junto, quero fazer essa oficina. Então, eu tava muito junto. E aí, um dos professores da ONG, ele tinha uma produtora. Aí eu cheguei para ele e falei, cara, Marcelo, eu preciso trabalhar na área, eu quero estar aí. Ele falou, cara, eu faço alguns trabalhos aqui em São Paulo, mas agora eu não tô podendo pagar. Eu falei, cara, eu vou. Eu quero estar junto. Então, eu ficava na Fiorino com ele atrás. E meu trabalho era puxar cabo, era trabalho ali, tipo, nada de apertar o REC. REC era luxo, né? Então, tipo, não tinha esse know-how para apertar o REC ainda. E aí eu sempre ajudava ele e tal. E aí até no final dos jobs ele chegava e falava assim, não, sobrou uma grana aqui desse trabalho, pega pra você. E aí começou a ficar um extra ali já trabalhando com ele e tal, na Fiorino e fazendo alguns trabalhos. Até que um dia ele já chegou a falar assim, preciso gravar um depoimento, só que eu tô envolvido em outro trabalho. Aqui você pode ir lá, assume isso daqui, você grava. Eu comecei a assumir algumas gravações. E aí foi entrando pro meio, aí você conhece um, você conhece outro e tal. E aí, tipo, eu sempre trabalhei muito, né? Tipo, eu conciliava vários trabalhos. Falava, Jobs, precisa
precisa instalar uma câmera de segurança. Opa, tô lá, eu aprendo, vou fazer isso. Então, sempre fui envolvido com muita coisa. E aí, quando eu cheguei, tive uma oportunidade numa emissora de TV grande, né, na TV Record, eu já cheguei para falar para eles, falei assim, cara, eu quero estágio, já estava na faculdade. E aí eu falei assim, vou participar do processo seletivo. Aí tem uma hora muito engraçada que eles levam você no estúdio lá, né? E aí as poltronas com todo mundo lá, todos os candidatos a estágio ficam lá sentados. Todo mundo junto. E aí você tem que ir lá na frente contar a sua história. Você fala, cara, meu... eu era totalmente fora das câmeras, né? Era o terror ali. E aí quando eu via as pessoas falando assim, o que você tá fazendo no meio e tal? E aí eu falei, deixa o pessoal falar ali pra ver como é que vai ser. E aí o pessoal falava, nunca fiz nada na área, mas tenho muita motivação para fazer as coisas, ou fiz algo experimental na faculdade. Falei, opa, tem um diferencial aí. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, já fiz documentário para a União Europeia, já trabalhei para vários programas, inclusive aqui da casa, né, da TV Record, já tinha feito vários programas para a própria Record, só que com produtoras, né, que prestavam serviço para eles. Então isso foi muito legal. E aí eu consegui trabalhar lá na TV Record. E aí eu entrei pro audiovisual, e aí depois trabalhei em várias outras produtoras, fiz programas para GNT, vários programas de GNT, e aí já fiz filme também, já fiz muita coisa. Qual função? Edição, ingestion. O primeiro que você começa... Tudo. Ele só falta atuar. Quando você entra no audiovisual ali, principalmente em produtora, você trabalha num trabalho que é ingest, né? Que chega do estúdio, toda aquela gravação, aquele montante, e você tem que decupar tudo que tem ali. Ai. Só que eu já tinha essa experiência que eu decupava os realities da Record. Tudo. E é fala inteiro. Tipo, o Olavo está com a mão em cima da mesa e está observando o Jobs. E o Olavo está comentando sobre isso. Então, era decupagem da postura, do que tem em cena, e decupagem para quem está em casa, né? Descrever a cena, né? Em áudio e vídeo. Então, eu tinha que fazer isso muito. E depois disso, eu fui para edição. E aí, já comecei a trabalhar com edição ali, já fazendo várias coisas. E aí, não parei mais. E aí, fui para Me Poupe. E aí, lá a gente... criou o canal, né? Lá eu conheci a Nath, ela também era repórter da Record na época. E aí ela tava com a ideia de montar um canal no YouTube. E aí ela falou assim, você já edita, me ensina a editar aqui e tal. E aí ensinei ela a editar, tem até um vídeo lá na produtora, a gente tava na redação do programa, e eu tô ensinando ela a editar ali um vídeo. E aí depois a gente se desencontrou, saí da TV, ela também saiu, e depois eu encontrei ela, já tinha 300 mil inscritos no YouTube, e a gente tocou esse projeto juntos. Achei que você tinha começado junto com ela o canal. Não. Você entrou já tinha antes ela tinha um blog, né, chamado Poupe com Sara, não sei se posso falar isso, Nath, mas já falei, tá? já foi. Chama Poupe com Sara, e aí ela quando ela entrou pro vídeo, ela criou a Me Poupe, né? E aí ela tocava tudo sozinha, e aí depois ela contratou a primeira funcionária, e quando ela contratou a Mariana, que é a primeira funcionária, eu fui jantar na casa dela, fui encontrar ela, que eu fazia a manutenção do computador dela, ou seja, mais um job, eu fazia manutenção. Tô falando, só não atuava, fazia tudo. E aí ela me chamou, Jobs, meu computador tá muito devagar, vem aqui em casa, eu fui lá, jantei na casa dela, e ela falou, o que você tá fazendo da vida? Eu falei, tô lá na Havaianas, que eu trabalhava na loja da Havaianas. Isso, aí, não tem fim. Junto com as produtoras. Não fabricava o chinelo, não, né? Não, vendia, só vendia. Tá. E aí ela falou assim, mas eu tô fora, foi um período que eu tava fora do audiovisual ali, né, tipo, eu tava terminando um job na produtora e tal, eu falei, vou ficar um tempo fora e tal. Ela falou, vem trabalhar na Me Poupe, vamos lá, beleza. E aí, eram nós três ali no começo, e aí foi crescendo. Vocês tinham uma noção, assim? Não, né? Não, e nem foi a nossa pretensão chegar a esse momento. Na verdade, até o discurso da Nath é que ela queria simplesmente ajudar uma única pessoa. Se a gente conseguisse transformar a vida de uma pessoa, com todo o ensinamento, com tudo que a gente tem ali, era importante, a gente já atingia a nossa meta. Só que a gente foi cada vez atingindo mais pessoas, né? Quando eu saí, depois de 5 anos, na Me Poupe, a gente saí com 7 milhões. 7 milhões e 200, 300 mil. Era uma coisa, sabe, astronômica. Chegou ao ponto da gente dar dica de tesouro direto, né? Tipo, nossa, como investir no tesouro direto? E o tesouro direto sair do ar. Quando a gente publicava o vídeo, saía do ar. E isso chamou a atenção do próprio Tesouro Direto. Isso, gente, o que está acontecendo? Do nada, o que está acontecendo? E aí começaram a mapear, e aí que eles entenderam essa nova vertente, que são os influenciadores de finanças, está chegando ali, tanto o Primo Rico, a Nath, que começaram juntos ali também. E aí caía. Tanto que depois eles chamaram a gente para a gente participar de um processo de restauração do projeto, porque o Tesouro Direto no começo, ele não tinha, que nem hoje taxa Selic, né? Tesouro Selic. Tesouro nomes, pré-fixado. Não, era NTNB e tal. Eram umas coisas loucas. Aí ou se você não tivesse know-how do que estava fazendo ali, você nem investia. Você ficava com medo. Não sei o que eu comprei, né? Eu não sei o que é, qual que é a base, por que dá dinheiro isso.
E aí a gente trouxe esse feedback para eles, a gente depois deu feedback da inteligência artificial que eles criaram depois, que era uma inteligência que tipo, direcionava conforme seus objetivos o tesouro, o investimento adequado para os seus objetivos. Foi um passo muito legal, assim, e tudo isso foi trazendo know-how pra gente também, né? Então, tanto que no começo a gente não tinha nem a pretensão de lançar curso. Assim, não, tudo a gente era o Peter Pan. A gente ganhava das grandes corretoras, dos grandes patrocinadores, trazia e entregava conteúdo de graça para quem estivesse ali no YouTube. Mas aí depois a gente chegou a um momento de ter 3 audiências, né? Muita gente acompanhou a gente desde o começo. E aí as pessoas estavam conhecendo o universo das finanças, chegavam ali, tipo, tô saindo, tinha gente que não estava nem na poupança. Então começava a conhecer as finanças ali e começava tipo se aventurar no Tesouro Selic. Agora sou investidor, que incrível. E aí as pessoas foram evoluindo com a gente, porque a gente também não sabia muita coisa. A Nath tem formação de jornalista, né? Eu tinha conhecimento um pouco de finanças também, porque eu trabalhava em banco. Mas ela também foi aprendendo muita coisa e a audiência foi evoluindo com a gente. Trabalhava na Havaianas? Havaianas, Banco do Brasil, É um negócio assim que não dá pra entender. Né? É só falar, tá. Cada hora que ele vai falando aparece Pet uma shop, já passei cachorro, um monte de coisa. Gente, mas aí pela história de vocês, eu tô vendo que desde a infância, vocês já sabiam as habilidades que vocês tinham, né? Os Sim. talentos. E quem tá assistindo a gente tá pensando assim, ok, mas eu não nasci com toda essa família artística, eu não sei montar uma televisão antes, né? Passar um filme antes da Globo. Como é que as pessoas descobrem, a opinião de vocês, baseada na experiência de vocês, descobrem ou desenterram aí as suas habilidades, os seus talentos? Como é que elas entendem? Eu sou boa nisso. Uhum. Sabe, eu acho que assim, todo mundo tem um talento. Acho que todo mundo tem, e assim, eu já me perguntei várias vezes, principalmente quando você tá naquela idade dos 18 anos, que você fala, e eu que, tipo, comecei a trabalhar com 11, fiz muita coisa. E aí chega um momento na minha vida, eu falo assim, cara, mas e aí, eu sou bom em quê, né? Tô fazendo tudo, mas o que eu sou bom, né? E aí, o que eu descobri que era a minha área do audiovisual, porque as pessoas simplesmente referenciavam a mim, sabe? Alguma coisa. Então, tipo, eu nem editava, mas aí as pessoas chegavam e falavam assim, você não edita um vídeo pra mim? Tipo, a pessoa confiou em mim. Então, tipo, por que ela viu alguma coisa em mim que eu posso editar esse vídeo? E aí eu pegava o job de edição. Então, eu sempre quis o audiovisual, mas eu não sabia se isso era o meu talento, né? Não sabia se isso era o que eu queria. Eu sabia que eu queria fazer rádio e TV, mas que eu ia formar uma carreira no audiovisual. Minha classe, por exemplo, tinha 60 pessoas. Se formaram 15, né? Então, tipo, e hoje 3, 4 estão na área do audiovisual. E isso é normal no meio, né? Tipo, aliás, muitas pessoas faculdade seguem. Normalmente é assim, né? É normal. Se forma numa coisa, depois não. Comigo foi assim segue. também, minha turma. Muita gente não segue, porque, tipo, sei lá, descobre que aquilo não era o talento dela, inclusive, né? Ou faz porque tava muita motivação naquela coisa que te levava para aquilo, mas não era. E aí eu fui notando, assim, falei, cara, as pessoas buscam eu para fazer determinadas coisas, querem no audiovisual, então esse é meu talento, então é isso que eu quero apostar, e eu sou muito satisfeito por isso. Então, para mim, eu acho que se você olha o seu meio, né? Olha o que as pessoas olham para você. Tem uma amiga minha que, inclusive, montou um canal de milhas, e ela notou o talento dela justamente por isso, porque todo mundo da família dela consultava ela para falar de milhas. Ela falou assim, cara, o que eu tô fazendo em biologia? Ela é formada em biologia. Entendeu alguma coisa. Ela falou assim, cara, acho que eu sou do meio Se fosse milho, estava mais perto de biologia. Pois é, olha, vou zoar. Essa piadinha foi ótima. Adoro essas piadas. Se o podcast tivesse 10 horas, vocês não iam ver onde eu vou parar. E ela montou o canal dela agora, vive a vida dando dicas de milhas. legal. Imagina. Legal. Então, uma dica aí é você olhar o meio, né? O que as pessoas te procuram e talvez esse seja o seu talento. Sim, total. E aí, Olá? Eu tenho uma visão assim também, total, concordo com o Jobs, mas assim, eu acho que também é vivendo. Vive. Os atores, principalmente, assim, cara, eu quero fazer novela, eu quero fazer filme. Vai fazer o que você puder. Vai exercer aquilo que você gosta. Agora, eu tenho isso muito rápido, prometo. Fica tranquilo. O meu irmão, um dos meus irmãos, esse que é meu sócio, eu brinco até com ele que um dia, quando a gente ficar velhinho, a gente podia fazer palestras, um contando a história do outro. Porque quando é a história do outro, a gente tem até mais paixão, assim, não fica aquela vergonha de contar. Cara, meu irmão tem uma história fantástica e eu acho que responde um pouco do que você perguntou. Meu irmão começou a fazer teatro comigo, tal, moleque, e depois, juntos, tivemos uma empresa de efeitos especiais para cinema e teatro. E chegamos num ponto assim que os musicais grandes eram praticamente todos nós que fazíamos os efeitos. Tivemos um problema num musical, que não convém contar aqui,
Mas foi um baque muito grande e tal. E ele ficou num lugar de, cara, eu preciso rever minha vida. Ele já não estava tão satisfeito, porque, como eu falei, a gente já estava num lugar muito bom e ainda não estava entrando todo aquele dinheiro. Ele falou, pô, tá, então será que esse mercado aqui... Outras questões, não só de grana, de satisfação e tal. E aí, você já ouviu falar na família Schurman? Sim. Já. Do veleiro? Sim. Ele tinha feito efeitos especiais num filme do David Schurman, que é o cara que dirige, dirige os documentários e tal. E ele sabia que eles iam fazer uma nova volta ao mundo, que ia pra China. E aí ele falou assim, cara, o que eu tenho que fazer pra estar nesse barco aí? Foi bem nesse momento dele de preciso fazer alguma coisa. Ele não sabia o quê. Aí ele falou, nada não. Tá, nada não. Resumindo muito, não tinha drone na época ainda, pra você fazer filmagem. Se você precisasse fazer uma filmagem aérea, você tinha que alugar um helicóptero. E ele descobriu que eles tinham um problema. Quando eles estavam no meio do oceano, como é que eles faziam filmagem aérea? De onde ia sair esse helicóptero? Eles conseguiam fazer filmagens aéreas dos portos só, quando eles estavam atracados. Cara, meu irmão foi lá, ele trabalhava em efeitos especiais, desenvolveu um mecanismo para filmar usando paramotor. Sabe, que é tipo aquele para-pente, só que com motor. Não falou nada pro cara. Foi fazer curso de paramotor, virou piloto de paramotor. Fazer curso de mergulho, tirou carteirinha de mergulhador profissional. Tirou a RAIS, porque quando você tá no barco, você tem que fazer funções do barco e tal. Fez curso de mandarim. Não fala mandarim, mas aprendeu alguma coisa. Ele fez ele tirou da cabeça dele. Por conta própria. Por falou, conta. Não tinha um convite, não tinha nem sequer saber se tinha um espaço nesse barco ou não. Um dia chamou ele pra conversar. Cara, posso conversar com você? Então, eu soube que você tem esse problema e tal. Eu tenho uma solução. Que solução? Aqui, ó, paramotor, Paraná. Mas quem vai pilotar? Eu sou piloto. Desde quando? Não, eu fiz o curso aqui e tal. Não, mas dá pra decolar do barco? Dá. Eu já fiz os testes e tal, não sei o quê. O cara ficou assim, sabe, meu? E aí, claro, isso tudo demorou 2 anos, sei lá. E ele conseguiu a vaga nessa viagem, nesse veleiro. Ficou 2 anos e meio no mar. E aí ele era assistente do diretor de fotografia. Só que as pessoas desistiam, porque imagina, é uma loucura, né? Ondas e não sei o quê, 2 anos fora. Então ele passou, acho que uns 3 diretores de fotografia, ele sendo assistente dos caras. Quando chegou na China, falaram assim, Heitor, você faz umas imagens boas, você aprendeu pra caramba, assume. E aí ele começou a fazer a fotografia do documentário, hoje ele tá nos Estados Unidos filmando lá. Ele criou a oportunidade Ele criou uma oportunidade que ele precisava virar a vida dele de alguma forma, descobriu uma paixão que ele nem sabia que ele tinha, e hoje ele é muito bem sucedido nessa área. Eu acho fascinante isso, porque as pessoas às vezes ficam esperando a oportunidade. Isso é verdade. Sabe? Mas ninguém me dá uma chance. Mas isso aqui, cara, às vezes não vão dar mesmo. Cada um tá preocupado com o seu. A verdade é essa. Você quer você ficar bem, a sua família e tal. Não que você seja egoísta, mas é assim. Né? Então eu gosto muito dessa história dele por causa disso. Ele foi lá e criou. Incrível. E ele deu uma volta ao mundo, né? Além da carreira. Assim. Ele foi até a China de veleiro, voltou. Uma maluquice, né? E no caso, quando a gente fala de finanças, a gente fala de ter metas, né? Quando a gente fala da nossa carreira, vocês têm metas para a carreira de vocês? Daqui a 2 anos eu quero estar aqui e tal. Criando essas oportunidades ou não? Vocês vão sentindo ali no momento? É importante a gente ter essas metas na nossa carreira? Eu tive meta, principalmente quando eu entrei na TV, que eu era estagiário. Primeiro eu tinha a meta de ser efetivado. Essa é a minha meta. Então eu conhecia o network que eu fiz na TV. Conhecia lá, a gente tinha muito acesso ao presidente da TV, né? O presidente da TV Record, ele jogava baralho com os funcionários lá no estacionamento e tal. Eu preciso lá, conhecia ele. Do nada, senhor Alexandre, tudo bem? Ele não sabia quem era eu, mas eu sabia quem era ele. E foi fazendo vários networks ali. E eu gostava muito de passear e ir na Master. Né? A Master é a última etapa da televisão. Então vem do estúdio, switcher e tal, e tem a Master, né? Que é a Master que dali vai pro sinal externo. E eu descobri que o meu crachá, ele entrava na Master internacional. Então eu sempre ficava olhando lá o que estava passando no Japão, o que estava passando na Europa, o que estava passando nos Estados Unidos. Eu ficava lá. E aí eu conheci o coordenador lá e tal. E aí eu falei, cara, tá terminando meu estágio aqui, eu quero ser efetivado. Será que não tem uma vaga aqui na Master? Tá? Não sei e tal. E aí eu tinha sempre essa meta. Então, tipo, correndo atrás do network, falei, cara, eu preciso ser efetivado de qualquer jeito. Eu ia na News, ficava lá conhecendo todo mundo, como funcionava. Falava, gente, todo mundo tem que conhecer o Jobs. Jobs tem que ser minha meta. E depois, quando eu fui efetivado, eu também tinha uma meta também, de virar produtor. Então, tipo, eu já atingi a minha meta, agora eu quero ser produtor. Então, tipo, de assistente, fui para produtor de externo. Então, sempre tinha uma meta de onde eu queria chegar. E por incrível que pareça, quando eu saí da TV, foi quando eu atingi a última meta que eu falei assim, cara, daqui
ou eu vou ficar estagnado, ou eu vou sair. E aí foi quando eu decidi fazer o intercâmbio, e aí eu falei assim, cara, acho que atingi minha meta. Então acho que é legal sempre isso. vai, né? De meta em meta. Sempre meta em meta. Você assim. também, Olavo? Também, eu acho que às vezes a gente só descobre uma próxima meta quando atinge uma, né? Isso. Assim, a gente vislumbra muita coisa, mas também, hoje, inclusive nesse assunto que a gente fica procurando oportunidade, né? Eu tô um pouco numa de me produzir também. De, né, produzir musicais, a gente tá com alguns projetos e tal. Porque é isso, as pessoas nesse nosso meio artístico, pelo menos, você tá sempre ouvindo não, você tá sempre desempregado, você tá sempre... Então, cara, eu vou fazer o meu, eu vou construir as minhas oportunidades. E a gente começa a observar até no cinema americano, nos musicais grandes, normalmente o protagonista que está no palco ou o diretor é um produtor também. Sim. Que você está construindo a sua oportunidade, né? E é um empreendedorismo. Então, a minha meta no momento, acho que é meio que essa, construir também as minhas portas se abriram depois da minha experiência em Londres e tal, mas eu quero mais, eu quero escolher os meus projetos também, sabe? Não, eu quero dirigir isso, eu quero fazer isso. Mas eu acho que é muito isso, cara. Eu sou muito dessa política de faz. Faz primeiro. Porque tem gente que perde tanto tempo planejando. É importante, é muito importante. Mas faz, porque coisas vão acontecer que você não imagina, você vai ajustando. Você tem que planejar, mas você tem que começar, você tem que fazer e você vai descobrindo coisas também, sabe? É igual quando a gente fala de finanças, né? Comece a investir, não fique esperando ver. E vai errar, vai tá tudo bem, você vai errar, você vai tomar tombo e beleza. Vai ficar com medo, né? Vai dar medo Normal. no trabalho, nas finanças, mas só faz, né? Que o negócio vai acontecer. A hora certa não existe. Aquela pessoa fala assim, não, eu tô esperando o momento certo, não vai fazer nunca. Esquece. E tem gente que, por exemplo, que não sabe que direção seguir, ou então alcançou uma meta e fala, ai, agora eu tô aqui na minha zoninha de conforto, que delícia, acho que eu vou ficar aqui. Tudo bem ficar na zona de conforto um tempo? Não, a gente tem que estar sempre inquieto. Ou então eu, por exemplo, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou ficar aqui um pouquinho até eu pensar, ou não, eu me jogo já em outra coisa. O que vocês fariam aí? Eu acho que a pessoa tem que dar um tempo. Eu acho que pra mim, eu já dei um tempo pra mim. E foi muito importante, sabe? Pra entender, opa, peraí, o que tá acontecendo? Sabe? Eu falei, preciso dar uma pausa geral. Eu tô nesse momento que você falou também, tipo, de buscar, tipo, eu quero entender o que eu tô fazendo, porque eu era funcionário, agora tô empreendendo, trabalho pra minha própria empresa. O que eu notei? Que o que eu fazia na Me Poupe fazia só pra uma empresa, várias outras queriam também. Então, quando eu coloquei o pezinho na rua, várias pessoas chegavam assim, não, vem trabalhar comigo, vem cá. Tinha gente que falava assim, eu não tenho nem condições de pagar o seu salário. Eu falei, cara, então me fala quanto você me pagaria, porque nem eu sei quanto você poderia pagar. Então, isso foi muito bacana pra gente entender o nosso valor. Então, eu fiquei nesse período, assim, sabe, de entender qual que é o momento. E hoje eu tô assim, dei uma pausa, fui trabalhar com um amigo meu, nem ligando pra remuneração. Eu queria, tipo, sentir, sabe? Entender como que estava o mercado, e aí depois eu fui entendendo que outras pessoas, tipo, vem pra cá, vem me fazer assessorar o meu canal, vem assessorar o tal. Então hoje eu só trabalho assessorando alguns canais, né? Então o que eu fazia na Me Poupe, hoje eu faço para todo mundo, mas eu entendi isso com esse tempo que eu dei, sabe? Eu tive um momento muito chave para mim na Me Poupe, eu desde o começo, a gente via a empresa crescer, né? Então, tipo, tenho um carinho muito grande pela empresa, pelo que a gente construiu junto ali, sou muito grato por tudo que eu passei ali, foi eu que saí de trás das câmeras para ir para frente das câmeras, foi na Me Poupe. Então, sou muito grato por tudo que a gente construiu junto, de 3 funcionários, a sair de lá com 140 funcionários, de 340 mil inscritos a 7 milhões, sabe? De fechar a Livraria Cultura de São Paulo porque não cabia mais gente, porque a gente estava lançando um livro. Esses são marcos muito legais, assim. Só que isso chega uma hora que uma conta pra gente aperta. Porque eu abri mão de muita coisa na minha vida para construir a Me Poupe, né? E eu saí de lá com burnout. Então chega um momento assim que eu dei um estalo. Precisou dar um passo para trás, né? Dei um passo para trás, de estar na reunião, de sair de... Peraí, não sei nem qual que é o meu nome, cara, não sei nem por onde começar. E aí, tipo, já falei, algo de errado não tá certo aí. E aí eu comecei a dar uma pausa e foi o momento que aí até o médico falou assim, só tem o remédio pra você se curar disso, é você sair. E aí dói, né? Porque parece um filho, né? Você construiu, você tá ali junto, você tá com tudo. E aí eu falei, não dá, e eu tô brincando com a minha saúde. E aí, pra isso, não tem dinheiro, não tem nada que possa, não tem dinheiro que pague a minha saúde, porque eu não vou conseguir reverter. E foi até a frase do Steve Jobs, né? Ele falou assim, eu tenho todo o dinheiro que eu tenho, mas eu daria tudo que eu tenho pra ter minha saúde de volta. E ele não tinha, né?
Então é uma coisa assim que eu me pautei muito nisso, falei assim, cara, eu preciso de um tempo pra mim. E eu fui curtir a vida, assim, tipo, fazer o que eu queria, trabalhos que era simplesmente que eu tava por paixão. Então, tipo, eu fui trabalhar no Aviões e Músicas, não sei se vocês conhecem esse canal. Trabalhei com o Lito, é um amigão meu. Muito fã dele, cara. Gosto muito desse canal. Esse canal é muito bom. Eu conheci ele em 2017, gravando pra Me Poupe. E aí a gente ficou amigos. Tem medo de voar, gente? Siga lá. É a melhor coisa do mundo. Se tem medo de voar de avião, vai nesse canal. Sério mesmo. Muito bom. Porque o medo é falta de informação. Total. Muito bom. E lá aprende. E aí eu trabalhei com ele bastante tempo. Aí só saí porque a logística de sair de São Paulo e para Guarulhos todo dia não tá. Mas até hoje eu sou envolvido com eles, vários projetos. E eu gerencio vários outros canais. E aí que a gente vê o nosso valor, né? Sabe aquela frase de quanto custa uma água no farol e quanto custa uma água no aeroporto, né? É o mesmo produto, é a mesma embalagem. Só que ela tá sendo vendida e tá no local errado, né? Tipo, quando tá vendendo ali no farol. Porque tem variedade, você tem facilidade de ter aquilo. Porque você encosta numa vendinha ali na frente, você compra por R$2. Mas se você tá no aeroporto, você não vai conseguir em qualquer lugar. Você tem a exclusividade. E aí, por isso que eleva o valor da água. Então, eu comecei a notar isso no meu tempo, sabe? Eu dei um tempo, comecei a observar. Falei, realmente, cara, eu tenho um valor que eu tava entregando para uma empresa só. E eu consigo entregar esse meu talento para várias outras empresas. E aí hoje eu empreendo, dá um frio na barriga, como você disse, né? Você tá desempregado, se você olhar, você fala, meu Deus, tô desempregado. Mas dá uma estabilidade, assim, você pensar que você pode fazer o seu tempo. Tenho tempo para minha esposa, tenho tempo para brincar com os meus gatos, estar lá com a minha família, fazer a hora que eu quero. Que nem agora, esse final de semana passado, a gente decidiu que a gente ia para São Luís. Cara, vamos para São Luís do Maranhão? Vamos. Pegamos um avião e fomos lá, lógico, com planejamento. Já ia falar, isso estava no orçamento, Estava no orçamento. É que ele já foi agente de viagem. Também, né? Ele já foi piloto, né, galera? Piloto. Não, eu cuido de um canal de milhas, gente. Então aprendi milhas, então. Isso, tá sabendo. Então tudo bem, Não, foi E tranquilo. você, Olavo? Eu acho que quem tem meta é o Mark Zuckerberg, né? Isso só ele. Só ele também. Entendi. Outra piadinha. Vamos contando, hein, galera? Eu acho que tudo tem um tempo, né? Eu sempre fui muito inquieto. Eu tenho 32, mas eu já sinto diferença hoje um pouco. Eu acho que as redes sociais, tudo, deixam a gente muito pilhado, às vezes, sabe? Porque todo mundo tá muito feliz, todo mundo só come comida gostosa, todo mundo tem o melhor relacionamento do mundo, todo mundo só viaja para os melhores lugares do coisas mundo. incríveis e trabalhos incríveis. Cara, e aí você fica assim, eita, mas e eu, né, e tal. E isso vai deixando a gente ansioso, né? Então acho que é muito importante ter as metas, é muito importante ter, sabe assim, sangue nos olhos, principalmente quando a gente é mais novo. Mas eu acho que o mais importante é, cara, eu tô feliz, entende? Eu acho que se você chegar num ponto e você falar, poxa, tô realizado em família, eu tô com mais tempo, tá bom, tá legal aqui, sabe? E eu não achei que eu fosse falar isso nunca na minha vida, porque eu sempre fui da opinião, não, zona de conforto, não pode ter plano B, é plano A, então eu sempre fui assim. Entendi. Só que eu descobri, por exemplo, eu acabei criando um plano A, um B, um C, um D, mas o que é? Eu sou ator, também sou dublador, também sou diretor. Eu não vou ser ator e engenheiro. Pelo menos para mim, isso. Para outras pessoas pode funcionar. Então, assim, acho que também tem isso. Os conceitos vão mudando, sabe? Ao longo da vida. Eu acho que o mais importante é você estar feliz. Você tá feliz, está se sentindo realizado. Você tem conforto, minimamente, né? Para sua família e tal. Pô, cara, legal, ótimo, vai ser feliz. Porque também a vida passa uma hora e aí você vai ver se só trabalhou. Eu não lembro onde você falou de Steve Jobs, né? Eu não lembro também onde eu vi, não sei se foi um documentário, tem um livro, não lembro, mas que fizeram uma pesquisa no leito de morte, assim. E várias pessoas, o arrependimento, principalmente homens, porque é um pouco antigo esse livro, que arrependiam-se de ter trabalhado muito. Porque a vida passa e não é só trabalho. Né? Com certeza. Mas eu acho sim que isso é um papo pra quem tá, sei lá, dos 35 pra frente. Antes, tem que queria fazer igual o Jobs e tentar de tudo. Lógico. Uma pergunta que eu sempre fazia para as pessoas quando elas começavam a entender sobre finanças, tinha uma meta, encontrava o pessoal que me seguia nas redes sociais, me encontrava, eu quero ser o novo milionário, Eu chegava, pra que você quer 1 milhão? Pra que você quer? Porque eu conheço muita gente que tem milhões na conta, cara. Que tem milhões, mas tem medo do cara que tá do lado. Exato. Que não tem amigo, sabe? Ou tem aquele amigo que é justamente pra mostrar o status, que é pra garantir, sustentar aquele estilo de vida que ela tem. Então, tipo, eu falo, cara, isso não é rico. Valeu a compensação, eu vejo uma família que, tipo, tem a classe média, consegue sustentar as contas, ter aquela tranquilidade,
Mas, cara, às vezes ela faz um bolo de família que a própria mãe fez, o bolo de família do aniversário, e traz ali, tipo, pra todo mundo se reunir, e às vezes nem cabe nem amigos, coleguinhas dentro da casa pra aquele aniversário. Fala, cara, quem é o rico? Muito mais significado. Quem que é o rico, né? Tipo, é o cara que só que tem dinheiro. Por isso que eu falo, tem muito milionário, muita gente rica, que só acumula dinheiro. Só acumula, sabe? Não é rico. Porque as pessoas têm que saber o limite que ela tem. Por que ela quer aquilo? Você vai ter... O dinheiro, ele é libertador, né? Ele te traz tudo. Só que ele traz tudo tanto bem como ruim. Exato. Você tem que saber o que você quer. Não, e eu entendo, é muito difícil você ouvir isso se você não tem ainda uma condição financeira. Poxa, você fala, tá bom, tá falando isso. Você falava que você tem, né? E eu entendo isso, sabe? Eu, por exemplo, minha infância foi maravilhosa, mas era mesmo por 5 filhos, 2 professores, né? São professores de História da Arte, né? Então, assim, era um caos. Mas, cara, era uma maravilha, assim, a gente se divertia, tá? Meus pais provavelmente não era tão maravilhoso para eles. Mas é isso, eu concordo muito com você. E eu acho que assim, nunca pode ser o motivo por, eu quero ficar milionário. Parece o ator que fala assim, eu quero ser famoso. Cara... E quantidade de pessoas que já ganharam na loteria e perderam tudo. A maioria, claro. Sabe, a maioria. Claro. Porque assim, dá um salto. Jogador de futebol, gente. Sim. Jogador de futebol que do nada tá lá na várzea, tá jogando, um olheiro olhou, falou assim, cara, do nada você tá lá no Paris Saint-Germain, jogando lá no exterior. E ganhando milhões, valendo ouro, sabe, por aí. E aí o cara não tem a educação financeira, não sabe o que ele quer, não sabe por que ele tá ali. E aí ele acaba perdendo tudo. Então essa história, cara, tipo... Por isso que a gente não tem educação financeira, né? O Saldo Extra tá aqui pra isso. Pra gente entender qual que é o valor do dinheiro, né? Eu aprendi muito cedo qual que era o valor, não o que tem ali, tipo, só a cédula de R$1, R$10, né? Sim. Tipo, eu sabia quanto eu tinha que trabalhar pra conquistar aquilo, né? Eu perdi meu pai muito cedo, com 6 anos de idade, eu perdi meu pai. E eu não queria ter o trabalho de pedir pra minha mãe dinheiro pra comprar as coisas que eu queria, né? Então, tipo, eu falei, cara, preciso ir atrás do que eu quero. Então, tipo, às vezes minha mãe tava lá em casa, eu tava na rua e eu tava trabalhando de cobrador de lotação. Sabe? Tipo, eu entrava lá, sabe, mais uma. E aí entrava na van. Eu já parei de contar, já. Entrava na van e ia fazer meu dinheiro, sabe? Então, porque eu queria essa também independência, assim, também. Eu não queria pensar no dinheiro que minha mãe tinha que dispor para eu comprar uma roupa. Então, sempre foi fazendo. Tanto que quando eu entrei na faculdade, deu um salto, né? Falei, cara, vou entrar na faculdade. E agora? Meu Deus, vou pagar a mensalidade. E na época eu trabalhava de operador de telemarketing. Aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe... Tem quanto? É loucura isso. Ele ficou 1 mês em cada trabalho. Conciliei vários. Você não é ator, não são personagens? Se eu for contar assim também, eu já fiz. Agora vai sair empregado aqui também, vai ser ator. Mas eu sempre soube disso, assim, cara. E eu calculava a minha hora, né? Então eu falei assim, nossa, pra comprar essa calça que eu queria, eu tenho que trabalhar tantas horas. Então, tipo, eu sabia o quanto que eu ia ter que ter pra... Então, quando a gente tava falando até de metas, era isso. Eu sabia, tipo, eu ganhava R$5 na lotação quando eu trabalhava meio período. E era R$10 quando eu trabalhava no domingo o dia todo. Eu falei, cara, que incrível. Então, tipo, eu dobrava meu salário. Ostentação pra mim era parar na doceria e gastar os R$5. Gastava, sabe? Então eu tinha o meu valor, eu sabia o que era, mas eu sabia por que eu tava gastando aqueles R$5. Falei, cara, hoje eu trabalhei no 0 a 0, sabe? E isso foi me educando financeiramente pra ter hoje o que eu tenho, sabe? Tipo, a minha tranquilidade de chegar a ponto de falar assim, cara, vou dar um tempo pra mim, sabe? Então, tipo, preciso dar um tempo pra mim, vou empreender. Essa é a educação que eu comecei lá no início, de saber qual que era o valor, de hoje pensar, falar assim, cara, vamos pegar um avião eu e minha esposa, vamos lá pro Maranhão? Vamos. Pegar e tranquilidade, porque eu sei o que tem. Então, tipo, eu tenho a reserva da reserva, já tá lá, sabe, tá tranquilo, sei investir, meu dinheiro tá trabalhando pra mim, sabe? E esse ponto de virada é importante na vida, a gente não tem, sabe? Ninguém ensina pra você, sabe? Se você não corre atrás, pra ir atrás, assim, dessa educação financeira, não tem escola, não tem professor de matemática que vai falar, porque você olha ali e fala assim, cara, eu não vou deixar meu dinheiro. Só que no começo, como eu tinha que trabalhar para ganhar R$5, eu calculava, cara, eu trabalho 5 horas, ganho R$5, então ganho R$1 por hora. Então se eu comprava um lanche de R$1, eu falava, cara, 1 hora do meu dia já foi ali, será que compensa? Às vezes eu repensava. Falei, cara, não vou agora, vou deixar, vou juntar. Quando eu comprei meu primeiro celular foi isso. Eu pensei, falei assim, cara, vou comprar o celular, quanto custa? Era R$399. Até hoje eu gosto de guardar os números. Era R$399. Quanto tempo eu tenho que trabalhar? Eu calculava, falei, não, então não vou conseguir de uma vez, mas eu guardo um percentual para comprar. E aí eu consegui dar entrada e
carnezão ali no restante, sabe? Então, eu já sempre fui guardando ali, ponderando o que eu vou comprar. Tipo, comprar o carro. Cara, eu tinha um carro que eu herdei da minha mãe, era um Palio 97. O apelido dele era Pablo, porque ele era sofrência total, né? E aí eu não pagava IPVA, então pra mim era um custo. E tava tranquilo, conseguia bancar o carro. Um amigo meu falou assim, cara, você precisa trocar de carro. Troca de carro. E o cara é mecânico, né? Ele ia pagar o carro? Não, ele queria vender pra mim. Tá. E aí ele falou, você precisa trocar de carro e tal. Aí eu falei, cara, carro pra mim liga você do ponto A ao ponto B. Não precisa ter luxo, não precisa ter nada. É só do ponto A ao ponto B. Então, eu quero mais simples e mais econômico. Eu falei, cara, toma esse carro aqui, cara. Então, o carro que eu tenho hoje, cara, tá tranquilo. Adoro, é econômico, tá dentro das minhas finanças. E muita gente não vê isso. Que é só ostentação, né? Quero, quero ter o carro último XPTO. Cara, mas você vai ter que pagar a manutenção, que é cara. Eu sei que a manutenção do meu carro entra no meu orçamento tranquilamente. Qualquer rebimboca da parafuseta que der problema lá, eu vou resolver tranquilo. E você ainda resolve sozinho, porque você já trabalhou Muita coisa eu resolvo sozinho, porque eu vejo um tutorial na internet, adoro fazer, sou muito mão na massa. Legal. E isso é importante você saber aonde você pode ir, que é o degrau, viver um degrau abaixo, sabe? Você tá onde tá lá o seu degrau e você viver ele abaixo. Porque muita gente 2, 3 andares ali fora do seu orçamento. Então, passa mês e o salário já ficou, sabe? Então, saber onde você tá. E é importante, cara, quando você começa a investir, que você começa a ver o seu dinheiro voltar para você sem você fazer nada praticamente, né? Que você tava ali. Acho que o meu primeiro foi, tipo, R$10 que voltou, assim, de rendimento do tesouro. Pra mim foi meu estalo. Eu falei, cara, não fiz nada. E ganhei R$10 que tava ali. E aí você vai querendo mais. Dia inteiro na lotação. Aí, ó. E aí você vai vendo, você vai acumulando, você vai criando esse patrimônio e aí tá tranquilo, né, cara? Depois, com o tempo, você... Não tô rico, mas... Tá bem. Tô bem. Tá bem. Não, tá podendo ir pro Maranhão assim, tá melhor. milhas. Dá um negocinho. Dá. Tem um negocinho aí escondido. Cara, eu acho que no Brasil a gente tem um problema que é o seguinte, além de não ter essa educação, a gente não parte do zero, porque tem muito tabu com o dinheiro, né? Não se fala sobre dinheiro é sujo, dinheiro tá relacionado a político corrupto. Quem tem dinheiro, o que esse cara faz aí pra ter esse dinheiro? Quem tem dinheiro tem que fazer uma coisa errada. Então é complicado mesmo. E aí, tem que trocar toda uma mentalidade, uma forma de enxergar o dinheiro, E isso é muito amanhã difícil. Amanhã, né? Amanhã é o amanhã. É amanhã. Vou viver hoje. Eu conheço gente que fala também, a vida é assim mesmo, a gente paga um boleto atrás do outro, e não tem, você não vou ter nada se eu não financiar, Tinha não uma tem frase como. lá no hip-hop que a gente falava que era o Jaque, né? O Jaque era o que impede você de evoluir financeiramente, né? Porque, já que eu tô aqui, eu vou tomar esse assunto. Já que tá aqui, então eu vou fazer isso. Já que eu tô aqui... E aí aqui... vai eu todo tenho o esse seu problema dinheiro. com viagem. Não, todos os episódios eu falei sobre viagem aqui, porque eu pouco. sou muito viciadinha em viagem. Meu Deus. Então eu falei assim, depois eu preciso criar um episódio sobre viagem pra eu conseguir botar pra fora tudo que eu Todas quero as falar. viagens é uma negociação com a minha esposa. Seja que a gente foi pra Monte Verde, que era 2 dias, virou 4. Ou final de ano que a gente faz viagem maior e tal, que... Depois eu falo da viagem. Mas você acumula milhas, pelo menos? Sim. Porque milhas é dinheiro. As pessoas acham que não é. Não, eu também. Mas milhas é dinheiro. Eu levo a sério minhas milhas. A ida, aqui vai ser uma viagem meio maluca, mas a gente já não vai pagar aéreo, assim, da viagem. Depois eu quero saber desse esquema aí, já que é outro assunto. Não, mas eu queria saber. entender mais de milha. A gente usa meio assim, o cartão de crédito, não sei o que e tal, mas não sei. Fazer altas... Eu sei que tem muita coisa legal com milha. Tem. E tem muita gente que acha que é impossível ter, mas ele é muito acessível. Você consegue, com estratégia. Você consegue ter cartão Black, ter sala VIP. Vamos ter que voltar aqui Isso pra é um falar outro um assunto. sobre milhas e outro sobre viagem, já super top. A gente parou aí no cartão Black e sala VIP. Agora tem gente que compra, vende, não sei o que. Isso Sim, dá pra fazer renda extra vendendo já fiz milhas. bastante Dá pra fazer renda extra. Se você não usa sua milha pra viajar, pelo amor de Deus, faça renda extra, não deixa vencer. Dá uma pesquisada, gente. porque quando a gente perde, né? tem um Uma hora episódio, vence, né? Vence, Tem uns que não, tem uns que sim, aí depende. Sim, mas eu queria só retomar o assunto aqui, quando vocês estavam falando sobre pra que você quer crescer profissionalmente, né? E pra que você quer enriquecer, no caso das finanças. Tem que ter um propósito atrás, né? Tem que ter um motivo maior. Não é só porque eu quero crescer para ser famoso, porque eu quero ficar rico. Eu acho que isso é muito importante da gente entender, né? Voltar lá e falar por que eu quero fazer isso. É só para o meu benefício próprio? Eu vou ajudar alguém com o que eu estou fazendo, né? Eu estou deixando um legado para o mundo? Todas essas reflexões a gente também precisa fazer. Eu não sei vocês têm alguma missão assim na vida que vocês levam assim além do trabalho? Olha, você foi falando, eu fui me lembrando que eu tenho um hábito até hoje, talvez por ser uma área tão difícil a minha, né? Eu acho que, assim, se você for bom, trabalhar honestamente, dedicado e sério,
e tiver bom senso, isso falta muito nas pessoas. Se você for uma pessoa com bom senso, você pode se dar bem em qualquer área. Mas assim, até hoje eu tô no estúdio, eu tô no palco, até aqui a gente vai gravar, eu olho, às vezes eu me pego olhando os refletores, assim, e eu faço uma oração rapidinho, assim, sabe? Cara, eu tô com 32, eu comecei com 8. Eu ainda estou fazendo isso. Isso, para a minha área, já é uma vitória enorme, né? Portanto que os atores vão abandonando, vão largando, né? Então, eu lembro desde o início, quando falou, qual é o seu sonho, qual é o seu maior objetivo? Eu falei assim, cara, é viver com algum conforto, dignidade, de uma forma que eu possa ter segurança, oferecer um pouco de segurança para minha família, para quem está em volta de mim, fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, e que eu possa viver disso. Isso já é algo fantástico, né? E aí tudo bem, e aí o céu é o limite, claro, né? Mas eu acho que, assim, não tem problema você querer, minha opinião, posso estar falando besteira aqui, não tem problema, não é errado, você fala, eu quero ser rico, porque dá liberdade, é bom, cara, é bom você pegar e falar, não, vou viajar. Eu já tive muitas fases na minha vida, graças a Deus estou numa fase mais tranquila agora, então, pô, legal, quero fazer uma viagem, eu amo viajar também, sabe? Vou trocar de carro, ótimo, mas assim, eu acho que o seu foco tem que estar na tua carreira, no que você, que profissional você quer ser, aonde você quer chegar, isso é uma consequência, né? Isso vai acontecer, e aí saber o que vai fazer com o dinheiro, né? Que aí não é... Também é. E você, só agora já terminando aqui com ele, o seu dinheiro, você acha que você administra bem? Você já fazia as coisas tipo que o Jobs já comentou aqui? Cara... Você acha que faz parte de ser bem-sucedido? Eu assim? acho que para um brasileiro médio, que não teve educação financeira nenhuma, até que sim, conseguir construir um pé de meia, né? Apartamento, carro, viagem e tal, tem uma reservinha... Mas eu sinto que deveria fazer melhor, sabe? E acho que eu já poderia ter feito melhor. Então eu quero muito aprender mais, estou procurando inclusive, porque eu acho que, cara, é isso, o dinheiro pode ir embora, né? Mas acho que assim... Tá, não tem dívida já? Não, tá graças a Deus, já tive muita, né? Já teve. Eu já fui o melhor cliente do banco. O melhor. Será que era do banco que eu trabalhava? Será que você ligou pra mim? Mas se conheceram aí anos atrás. Hoje eu sou um dos piores. Porque eu não tenho dívida. Aí o que eu tenho investido não é no banco lá que eu tenho conta corrente. Não, mas você é um dos bons clientes, porque você dá dinheiro pro banco emprestar para aqueles inadimplentes. Aí, tá vendo? Já mudou o patamar. Mas eu lembro uma vez, você tá do outro lado da moeda. Eu lembro uma vez que eu tava com uma dívida de 5 mil reais. Isso foi, sei lá, faz uns 15 anos. E aí, 15 anos já tava? Eu tenho 32. Não, então faz menos. 10, sei lá, faz um tempo. E aí, eu fiquei um tempão de aumentando. Aí peguei um trabalho, pum, quitei. No dia seguinte, olha, você tem uma nova linha de crédito de 90 mil reais. Eu falei, olha só. É assim, esse cara é bom, ele deve. Aí paga. Paga e agora vamos fazer uma nova dívida. Por que não, né? Exato. Isso, graças a Deus. Não. O nome tá limpinho faz tempo, tá bonitinho, assim. Mas não sou um gênio, não, na finança. Queria ser melhor. Aí, ó, tá vendo? Pra mim, propósito de tudo que eu faço, né? Hoje eu quero mostrar, contribuir com quem está começando, tá entrando no mercado audiovisual. Inclusive, eu vou lançar um curso agora de edição de vídeo. E esse curso eu não vou cobrar nada. Eu vou simplesmente fazer um curso, porque muita gente me pede isso, sabe? Fala assim, nossa, queria entrar pro audiovisual. A diretora tá dizendo que ela quer. Porque muita gente quer conhecer o audiovisual e às vezes a edição é uma porta de entrada, sabe? Então eu sinto como eu sou grato por toda a trajetória que eu fiz, sabe? Então eu acho que o conhecimento, você tem que passar para as outras pessoas, né? Então eu sou muito envolvida também com a transmissão lá da igreja que a gente faz. Então compartilho o meu conhecimento. Eu senti que um propósito da minha vida hoje é compartilhar toda essa trajetória que eu fiz e levar para as pessoas também a oportunidade que tem dentro do audiovisual de você poder trabalhar nesse meio, que é fascinante, que você não tem rotina, né? Que você trabalha hoje em um lugar, você tá trabalhando em outro. Não só de empresa, mas você está sempre fazendo e se reinventando. É uma área muito dinâmica. E eu vou fazer isso, uma das minhas metas agora, a curto prazo, é fazer esse curso online mesmo. Vou colocar umas galera no Zoom e vamos ensinar essa galera a editar, principalmente porque às vezes eu tento contratar pessoas até júniores. Cara, eu preciso fazer um corte simples para rede social, que vai gerar até uma renda extra para essa pessoa e as pessoas não sabem fazer. E eu falo, cara, não é possível, é uma coisa tão simples. Só que eu não tenho tempo para fazer mais isso. E eu preciso de pessoas simples que saibam fazer isso, que eu pagaria para fazer isso. Eu pago para você fazer e eu não encontro. Então, até mesmo para abrir a oportunidade para essas outras pessoas entrarem para o meio, isso é uma das minhas metas agora,
compartilhar esse conhecimento. Eu queria também responder sobre isso, porque você perguntou e a gente emendou outra resposta, né? Foi. Eu acho que isso também é uma coisa, porque às vezes você trabalha, não, vou ganhar dinheiro, de repente você olha e fala, tá, mas eu vou deixar o quê? Eu tô Meu legado. Tô fazendo alguma coisa por alguém. E aí eu acho que tem a coisa do trabalho voluntário, por exemplo, que é muito legal e tal. Já fiz, tô em falta com isso. Falo muito sobre isso, quero voltar. Tenho algumas ideias, alguns planos. Mas eu acho que também é possível, dependendo da tua área de atuação, você se engajar em projetos que você fale, cara, legal, eu tô ganhando dinheiro, mas faz muito sentido. Isso sempre me atrai mais, sabe? Tipo, poxa, isso faz sentido, vai ajudar alguém. Por exemplo, a gente tá com um projeto agora na minha produtora e tal de musical. Um musical bem grande, assim, estamos em fase de captação de recursos e tal. E dentro deste projeto, uma coisa que nenhuma lei de incentivo exigiu da gente, mas a gente tem um projeto paralelo, nesse mesmo, de formação e capacitação de camareiros. Muito legal. De, por exemplo, uma cota para pessoas, porque dentro desse, a dublagem, por exemplo, é um meio muito fechado. Os musicais também são relativamente fechados, ainda não é tanto quanto a dublagem, mas tem. Então, por exemplo, a gente se compromete em uma parcela do elenco serem pessoas novas que nunca tiveram oportunidade, então que estudam, mas nunca conseguiram passar numa audição. Então, assim, dentro dessa área do nosso universo, assim, como a tua ideia da edição, dar oportunidade para as pessoas, sabe? E, enfim, construir algo legal, né? Algo que faça sentido. Você fala assim, pô, eu tô ajudando, eu tô melhorando esse universo, esse meio. Como diretor de atores, eu sinto também que eu consigo melhorar a condição do trabalho dos atores. Eu acho que são coisas separadas, assim. Você falar, poxa, eu tô agregando e tem também uma parte de voluntário que eu acho que é importante, sabe? Acho que aí vai de cada um também. Por exemplo, a vida comigo foi muito bacana, foi muito generosa. Então, eu quero retornar de alguma forma, eu quero ajudar. Seja nos meus trabalhos remunerados ou não, né? Eu tô tentando conciliar aqui na nossa conversa, tanto carreira, profissão, quanto as finanças, né? Pra tentar levar os dois juntos. E aí, qual que vocês acham, aqui talvez mais até pro Jobs, que já foi, ou ainda é da área de finanças, acho que é pra sempre, né? Que a gente carrega esse conhecimento. Quais são os maiores erros que você encontra, assim, pelo menos na época do Me Poupe, das pessoas... Não, mas aí agora tanto de finanças... Vamos fazer um episódio sobre isso? Tanto de finanças quanto carreira, pra conciliar junto, assim. Qual que você acha que os maiores erros quando as pessoas tentam... ter a sua carreira e ao mesmo tempo manter as finanças. Vamos começar com as finanças, que eu acho que é mais fácil, porque carreira eu conciliei vários, eu não sei se é muito bom. Não sei se eu recomendo. Mas pra mim, finanças, as pessoas não... Exatamente isso, as pessoas fazem muito, tipo, ganhei hoje, e não sabem o preço, não sabe, muita gente não sabe nem quanto ganha, né, realmente, assim. Então, ela simplesmente sai... Ela acha que o limite do cartão é dinheiro dela, sabe? Então, tipo, sai gastando o limite do cartão de crédito. A extensão do salário dela é o limite do cartão. Ganho R$2.000, mas tenho R$2.000 no limite, olha, tenho 4. Uau, não sabia. Não é isso. Não é isso. E aí é aquela bola de neve que vai acontecendo. Então, nossa, eu vi muitas barbaridades, assim, principalmente quando trabalhei no banco, na ouvidoria do banco, gente ligando lá, querendo renegociar a dívida pela 7ª vez. Então, pra mim, trabalhar no banco também foi uma escola. Porque eu olhei tanto casos ali que eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Eu não quero passar isso na minha vida. E meio que me traumatizou pro bem. Eu falei, cara, eu não quero isso. Então, eu sempre soube o valor das coisas, como guardar meu dinheiro, como gerenciar meu dinheiro. Então, eu sempre tive medo de ficar devendo, nunca tive dívida, apesar de ter a dívida, né, do meu apartamento hoje, é uma dívida que a gente tem, né? Financiamento é uma dívida que você tem, mas é uma dívida controlada, eu sei que tá ali, sabe? Não é que nem o cartão de crédito que você fica um mês sem pagar, você tá devendo, já desandou, porque os juros no Brasil é absurdo, sabe? Então, ter consciência do que você do quanto você ganha, quanto você pode gastar, sabe? Quando você faz a regrinha de dividir o seu dinheiro, tipo 50% de tudo que você tem pro dia a dia ali, pro custo de vida, 10% para investir. Isso não é uma regra básica, tá? Tipo assim, você pode gerenciar, pode você mesmo fazer esse dimensionamento dos valores, mas 50% pro seus custos básicos, 10% para educação, 10% para você investir, 15% até para uma previdência, e previdência eu não digo só previdência privada ali, mas assim, um custo lá para frente, sabe? Tipo, um dinheiro que você paga para deixar. Longo prazo, né? E ter lá 5% ou 10%, eu tenho meus 10% que eu posso comprar o que eu quiser
quiser e nem minha esposa vai falar nada. Eu tenho isso com meu marido também. Cada um tem um valor que ninguém se mete. Porque o marido gosta de jogos, essas coisas. E eu já ficava assim, não, você vai usar o nosso dinheiro pra isso? Aí a gente começou a brigar falando, cada um tem o seu e esse aqui ninguém se mete. Esses 10%, é os 10% que tá dentro do meu orçamento, que eu posso gastar à vontade. Tanto que minha esposa viu na semana passada, um amigo meu tava fazendo uma live, eu paguei um superchat pra ele. E aí ela viu lá na fatura, mas o que é esse negócio do YouTube? Eu falei, o superchat que eu dei. Mas ela não vai reclamar porque tá dentro do meu orçamento lá que eu posso gastar à vontade. E isso traz uma tranquilidade pra gente, sabe? Que eu falo, nossa, todo o meu tá pago, sabe? Já fiz com todo o meu compromisso. Agora esse aqui, eu vou à vontade, sabe? Eu gasto à vontade, tranquilo. Agora, conciliar sobre a carreira... Isso você fala, porque, no meu ponto de vista, né? Não adianta você ser um profissional super bem sucedido se você tá todo lascado financeiramente. Sim. Você tem que dar um jeito de conciliar os dois. Às vezes você tem o tempo muito comprometido com uma empresa, né? E aí, como eu tava já trabalhando em empresas que eu ficava o dia inteiro ali. Mas como que eu posso ir além? Então, como eu sempre conciliei outros trabalhos ali. Então, eu estava trabalhando na TV, eu trabalhava o dia inteiro em TV e produtora. Mas um amigo meu precisava de consertar o computador. Opa, tô lá. Então, eu vou lá, conserto o computador, que é um curto prazo, né? Às vezes eu ficava com o computador dele, eu fazia isso de madrugada, à noite. No dia seguinte, eu estava lá, tinha uma renda extra. Então, às vezes, você conciliar dessa forma, ou até empreendendo dentro da empresa que você trabalha, você consegue fazer renda extra, sabe? Porque às vezes você está ali num projeto, e aí você fala, mas se eu conseguir uma economia aqui, será que eu não posso ser remunerado com bônus ou alguma coisa assim? Tem empresa que paga isso, sabe? Então, você consegue ter várias frentes de entrada, né, do seu orçamento, trabalhando num único lugar, né? Então, era isso que eu queria para mim. Tipo, quando eu conciliava, eu queria saber as entradas. Quantas entradas eu vou poder ter? Então, será que eu vou conciliar agora? Quando eu trabalhei em 3 lugares ao mesmo tempo, é que eu tinha uma meta. Eu queria fazer um intercâmbio. Então, quando eu fui eu preciso desse dinheiro. E é curto prazo, porque eu tenho data da viagem. Então eu fazia de tudo. Das 4 da manhã chegava na TV, trabalhava até meio-dia saía, entrava na produtora, trabalhava até as 8 e depois fazia fechamento da loja no shopping. Então era o dia inteiro. Teve dia de eu sair do shopping que o sistema deu problema, e aí eu saí 2 horas da manhã do shopping. Só que o carro da TV me passava para pegar em casa às 4. Então, eu praticamente não dormi naquele dia. Então, mas eu sabia que aquilo era a curto prazo, porque eu tinha uma meta. Então, tipo assim, eu puxei um pouco a corda, mas eu sabia qual que era o meu limite. Então, às vezes, você saber, tipo assim, será que eu posso fazer? E olhar, tipo, às vezes, as coisas que você tem talento. Às vezes, até no grupo do WhatsApp do condomínio, você pode empreender. Você pode fazer alguma coisa, vender um bolo, alguma coisa que pode ser um extra da sua carreira, que você vai ter uma carreira à parte... E vai estar trazendo rendimento para você, para sua família, para você ter mais flexibilidade no seu orçamento. E você, Olavo, no caso que... Bom, não sei, você tem alguns trabalhos CLT, não sei, ou não totalmente... A única coisa na minha carteira de trabalho é meu DRT, registro de ator. E aí, como é que é em relação às... Não, uso muito, mas nunca preciso da carteira. Da carteira, né? Como é que você concilia as finanças para manter tudo ali em dia, né? Não ter dívidas e tal, sendo que o dinheiro não entra, assim, com uma certa constância, que é a realidade da maioria? Sim, por isso eu trouxe outras coisas na minha vida, né? Então, por exemplo, eu não tenho CLT, mas eu sou, por exemplo, diretor de teatro de um clube em São Paulo, Esporte Clube Sírio. Os clubes sociais, né? Normalmente eles têm grupos de teatro com sócios, né? Então, esse é um fixo, por exemplo, que eu sei que eu tenho ali. Então, eu trabalho 2 vezes, 3 vezes por semana lá e eu sei que aquilo eu posso contar. Aqui na Novo Tempo mesmo, como eu tenho vários cargos, eu brinco que nunca... O pastor Adriano, por exemplo, não pode reunir os meus contratos, porque aí talvez ele fale, chama esse menino aqui. Então eu vou trabalhando aqui para essa área, para aquela e tal. Então eu sei o montante que eu tenho aqui, por exemplo. Então esses são, apesar de, assim, são fixos que podem acabar a qualquer momento, né? Eu tenho um contrato de 1 ano aqui, eu tenho um contrato de 1 ano no clube. Mas é aquilo, você fica atento, vai fazendo a sua reserva e tal. E aí eu tenho as outras coisas que são esporádicas, que são os projetos por fora, né, os musicais, dirigi um musical lá no Teatro Guaíra, que foi um musical muito grande. Estou com outro projeto, além do meu, de musical também só para dirigir. As dublagens. Aí tem uma coisa legal também, que eu estava ouvindo o Jobs falar. Você tem que saber o que você quer. Qual a sua meta, né? E você tinha até perguntado, e eu lembrei, na verdade, eu tenho uma frase com a minha esposa que a gente brinca, a gente tá cansado. Às vezes eu falo assim, amor, não é hora. Ela fala pra mim, eu falo pra ela, né? Não é hora de estar cansado? É hora de se lascar. Agora de trabalhar. Entendeu? Mas a gente tem uma metazinha de em 10 anos poder tirar o pé se quiser.
não parar, óbvio, muito novo ainda, né? 42. Mas não precisar também, por exemplo, hoje eu moro em São Paulo, eu moro em Moema, que é perto do Shopping Ibirapuera ali. E as dublagens praticamente todas são em Pinheiros. E às vezes, muitas vezes, tem estúdio que chama... Por exemplo, essa semana eu tive escala, passei o dia no estúdio, foi ótimo. Mas às vezes fala assim, eu tenho uma escala de 15 minutos. A minha vontade de falar, não quero, é enorme, porque vou pegar a Bandeirantes, vou pegar a Marginal, para ficar 15 minutos lá. Tudo bem que na dublagem a primeira hora é indivisível, então você mesmo que duble 15 minutos, você recebe 1 hora. Então, financeiramente, até que ok. Fica meio elas por elas, eu tiro um pouquinho menos tal, sobra um pouco. Mas eu não nego, por quê? Porque a dublagem é um mercado que se eu começar a recusar... Não chega mais. Eu perco o mercado. O cara não quer trabalhar, o cara não pode e tal. Então é isso. Então agora não é hora... Por exemplo, dentro da dublagem... Tem gente que já pode, dentro da dublagem, fazer isso. Não quero. Tudo bem. Mas eu não sou essa pessoa. Então você tem que entender também quem você é dentro do seu mercado, eu acho, né? Se é hora de esticar a corda, se é hora de você se sobrecarregar, ou se já dá para você recusar algumas coisas, né? Então, agora, a nossa meta aí que eu lembrei ouvindo aqui, foi, poxa, a gente tem, na verdade. É isso, de repente, daqui uns 10 anos... tá bem estruturadinho e falar, não, beleza. E ouvindo você falar, né, sobre, porque eu falo, poxa, até que eu lido bem com o dinheiro, mas não é, por que não é do jeito que eu queria? A gente faz a divisão, tem essa coisa, não, tanto por cento, não sei o quê. Então você tá bem. Abrimos uma conta conjunta, a gente tem 2 anos de casado, abrimos uma conta conjunta agora para ver se, que eu fiz todo um planejamento financeiro e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, onde que a gente peca, eu acho? Nessa coisa de viver um degrau abaixo. A gente guarda, tem o nosso apartamento bonitinho, a gente guarda, mas eu acho que a gente poderia ter um padrão de vida um pouco, talvez, menor. Porque também o que a gente passeia, come fora, viaja. E é isso, assim, legal, a vida tá sorrindo, as coisas desde o início têm melhorado. Bem, né? Mas e aí? Nunca sabe. O dia de amanhã, e você se readequar é complicado. Descer o Muito degrau complicado. é difícil, é muito mais fácil você subir, né? A gente sobe assim, não pula. Agora descer... porque subir, você solta a mão, né? Você vai lá, nossa, tô aqui, vai lá. E aí, quando você, pra voltar, você fala, não, eu vou ter que me submeter a isso de novo. Esse é o pensamento, vou ter que me submeter a isso, porque você melhorou, né? Exato. E tem uma outra parada que eu acho que é muito também tabu, talvez eu toque num ponto meio... Porque às vezes a pessoa... Eu vou dar o exemplo do meu pai aqui. O meu pai é um cara professor a vida inteira, tal, artista plástico. E ele, depois que se aposentou, né, de lecionar e tal, ele hoje é perito em falsificação de obra de arte. E ele tem feito um dinheiro que ele não fazia antes, sabe? Só que meu pai tem 6 filhos. Eu tenho 5 irmãos, são 6 filhos. Além disso, eu tenho uma irmã que já tem... Alguns irmãos já têm filhos e tal. Então, assim, tem muita demanda. Alguns estão bem, outros nem tanto, tal, não sei o quê. Não só dos filhos, você tem... O meu pai meus pais ajudam muita gente. Então, o que eu vejo assim, cara, tá entrando muito mais, mas o padrão de vida é igualzinho. E eles não guardam pra eles. E às vezes eu falo, pai, pra você jogar boia pra alguém... Primeiro põe a máscara. Né? Sabe? Só que é muito genuíno, eles são pessoas muito boas, muito boas. Então, assim, pra ele, até comigo, às vezes eu falo assim, pai, mas eu tô bem. A gente vai falar de alguma coisa... a gente pegou um cachorrinho agora, por exemplo. Ontem. E aí fomos contar antes, estamos pensando, tá minha esposa assim, não sei e tal, aquela coisa, é gasto, não sei o quê, vai ficar... O que vocês precisam para pegar o cachorro? Calma, tudo bem. Então ele já tem o modus operandi dele, ele quer ajudar todo mundo, sabe? Então às vezes tem isso também, às vezes não é por mal, às vezes não é porque a pessoa... E eles não ostentam nada, não viajam, o carrinho é o mesmo que era, mas eles ajudam muita gente. Não, mas esse é um ponto bom que você tocou, né? A gente tem que, de fato, fazer nossa reserva, pensar no futuro, mas ajudar os outros também é importante, né? Sim. Ter a nossa missão de vida. Então, eles estão no caminho, falta só mas será o que deles. Entendeu? A reserva... Mas isso pode ser, às vezes, até o propósito deles agora, né? Porque às vezes eles falam... Se for consciente... porque o propósito pode ser, por exemplo, você falou que gosta de viajar muito. Pode ser que você fale, quando tiver os meus 45, 50 anos, quero só pensar em viajar. Sim. Quero só pensar em viajar. Aí vai ser sua meta, vai ser seu propósito. Viajar com a minha esposa lá e eu tô pensando hoje, esse é o problema. Olha lá. Entendeu? Mas hoje talvez viajar pra eles não seja o propósito deles. Claro, né? claro. Porque a gente fica no nosso meio. Claro, a gente quer que os outros tenham os mesmos objetivos que a gente. Porque eu falo isso pra minha mãe também. Minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe, eu falo... Eu tô tentando convencer eles enlouquecidamente de viajar junto com a gente ano que vem. Exato. Nossa, me encaixei agora. Porque eu falo exatamente com a minha mãe. Eu falo, mãe, cara, meus pais... Vai lá. Os meus pais... Uma das coisas mais legais do mundo é você ir, por exemplo, na Pinacoteca com meus pais.
Porque aqueles quadros que você passa assim, você ouve a história de todo o quadro do artista, parará, é fantástico. E aí, cara, eu lembro quando eu fui ao Louvre, eu entrei, eu liguei... Cadê meu pai, né? A live, eu liguei pros dois, falei assim, vocês vão ver a Mona Lisa antes de mim. Porque eu não mereço ver antes de vocês, entendeu? E aí eu entrei com o celular, depois eu olhei. E aí você fica olhando uns brasileiros viajando às vezes, uma galera assim, você fala, meu... E meus pais nunca tiveram essa oportunidade, sabe? É outra geração, outra época e tal. Estão preocupados em ajudar todo mundo. Eu falo, pelo amor de Deus, vamos lá pra vocês verem essas coisas. Mas ó, o meu sogro, ele faleceu e uma das metas que a gente sempre se encontrava era falar assim, vamos pra praia. E aí fala, beleza, vamos, que ele foi zelador do Autódromo de Interlagos. Então ele nasceu e viveu ali dentro do Autódromo de Interlagos. Que fantástico. E aí então era muito difícil tirar ele de lá pra fazer qualquer coisa. Tipo, era aniversário, era um evento na família pra conseguir tirar ele de casa. E aí eu sempre falava, vamos pra praia, vamos fazer uma viagem, todo mundo junto, porque eu e minha esposa, todo final de semana, a gente pega o carro e decide o destino na Marginal. Vai até a Marginal Pinheiros. E se quiser ir pra Santos, danou, né? Eu parei já em Florianópolis com essa história. E aí a gente vai lá. Pra gente, então, porque já tá no nosso contexto dessas viagens, sabe? Então, tipo assim, o que é prioridade pra mim é fazer isso, que eu vou desaparecer a cabeça, isso pra mim eu consigo refletir comigo, eu tô um tempo com a minha esposa, então isso é importante pra mim. E ele não sabia que isso era importante, né? Isso não era que ele não vivia aquilo. Eu acho que viagem é muito legal porque a gente rompe uma barreira que a gente tem imaginária. Que toda vez que você tá ali, você tem um medo de ir pra tal estágio da sua vida. Mas quando você viaja, principalmente pra fora, quando você tá ali, que você tem que se virar, você tem que se virar de qualquer jeito. É só você por você. E aí você volta com um horizonte tão aberto, sabe? E ele não tinha isso, porque ele sempre nasceu e viveu ali. Então, pra ele viajar era muito difícil. Então, eu entendo até minha mãe hoje, assim, fala, mãe, os filhos já estão tudo criados, mãe, eu sou o mais novo e tenho 37. Então, vai lá, vai viajar, vai fazer o que tem que fazer. Ah, mas não sei, mas é que tem alguma coisa, sempre tem... Mas porque não tá no contexto dela. Porque quando ela veio pra São Paulo com o meu avô, eles vieram de carona num caminhão de melancia, sabe, com 11 filhos, num caminhão de melancia, tanto que quando tinha reunião de família, quando tinha reunião de família, a gente trazia, sempre tinha melancia, que era tipo um ícone para a família, que legal. Né? Então, olha o contexto que ela tava, e ela cuidou de 3 filhos, e sempre não entra no orçamento, você tendo 3 filhos que sustentar sozinha, porque ela ficou viúva também, eu era mais novo, com 6 anos, então sustentar, então não entrava, era uma coisa que não era prioridade para ela. Então eu consigo ter essa flexibilidade hoje, porque pra mim, a gente tá muito mais acessível, né? A gente comprar passagem hoje em dia, você compra na internet, você tem milhas, você tem programa de fidelidade, você tem tanta coisa que facilita você ter acesso a isso, que tá no nosso contexto, né? Mas é legal, assim, a gente saber que eles também podem fazer isso, mas eles precisam entender que o tempo é outro. Né? E tem um mecanismo, às vezes eu falo com a minha mãe, falo assim, mãe, hoje dá. Hoje, porque ela botou na cabeça dela assim, não, isso não é pra mim, mas foi Europa. Que isso, que loucura, né? Mas de repente, por exemplo, o refrigerante, até hoje, eu faço isso também, mas porque a gente tenta não beber muito, mas sempre dividiram o refrigerante no restaurante, entendeu? Porque tem que pagar pra eles, filho. Aí hoje eles saem e falam, pô, dá pra vocês pedirem 2 aí e tal. Mas é o costume, né? Total. É o seu ponto de virada, de eles saberem que agora tem acesso, né? Tipo, tá bom, passou aquela etapa, e todo mundo acha que tem essa etapa na vida, tipo, você tem que segurar as finanças, sabe? E é normal. Aí você acha que tá pobre. Não, você está pobre naquele momento. Você não é pobre. Você não é rico também, porque você pode se tornar pobre. Né? Então você tá rico, você está pobre. Então saber que naquele momento... É mais que eu que estive famoso. Aí, ó. Você sabe que vai bem, né? Vai bem. E eu achei engraçado que a gente já voltou pro assunto de viagens aqui sem querer, né? Mas vamos sair de viagem. Outro podcast, vamos fazer outro. Esse aí, se deixar, gente. Esse assunto é muito bom. Vai muito. E aí eu queria voltar com uma outra coisa que veio na minha cabeça quando a gente pensa em carreira e tal, que é acho que o Jobs ou os dois comentaram, que é o networking, né? Quando a gente fala de networking, não sei se sou eu. Me vem uma coisa boa e uma coisa ruim. Porque, ótimo, quanto mais contatos você tiver, mais coisas você vai conseguir. Mas aí tem gente que fala assim, não, mas ele conseguiu porque ele é amigo de fulano, não por conta do talento que ele tem.
como é que a gente leva essa questão do networking e o seu talento mesmo? E essas comparações, né? Não, mas é porque ele é filho do diretor, é porque ele é amigo de ciclano, é porque ele trabalhou com namoro ciclano, enfim. Como que vocês entendem essa questão do networking? Eu acho que isso de falar assim, mas é porque ele não tem talento, foi indicação, né? Eu acho que é um pensamento muito pequeno da pessoa que fala isso. Porque uma certa inveja. Inveja, eu acho. É justificar o seu próprio insucesso. Insucesso, isso é a palavra. Porque eu sempre fiz muito networking. Assim, que nem eu falei, trabalhava na Record, eu conhecia desde o presidente até a moça do cafezinho que estava ali e tal. Eu conhecia todo mundo sabia quem era o Jobs que estava ali. E até hoje eu me relaciono com pessoas que trabalhavam comigo lá na TV. E isso é muito legal. E eu comecei a entender o preço que tem um networking quando eu saí da TV. E aí, na TV lá, sempre, virada de ano, muda a grade da TV. E TV é aberta e, assim, muita gente acaba sendo demitida. E aí, eu já estava fora da TV há um ano. O diretor do programa me ligou e falou, cara, eu tô desempregado. Você consegue me indicar para algum lugar? Eu falei, cara, ele tá me ligando para ver se eu consigo indicar ele. Eu era produtor na época, sabe? Então, tipo, olha a importância do networking. Então, ele sabia que comigo poderia ter abertura de alguma forma, sabe? Tem um amigo meu que ele fala que ele tentou explicar por que eu consigo fazer network muito fácil. Minha esposa fica admirada, que às vezes eu encontro, eu vejo assim... Um youtuber na internet, fala, cara, adoro esse canal, tá seguindo, daqui a pouco a pessoa, já aconteceu várias vezes isso, de se tornar muito amigo e tá, tipo, jantando em casa. Cara, mas 3 meses atrás a pessoa tava lá, agora já são amigos de longa data, E aí, porque esse meu amigo tentou me explicar, que ele falou assim, cara, você tem um arquétipo do bobo da corte. Tem isso. E você, o bobo da corte, você leva tudo você quebra o gelo, né? Então você tem isso, e você tem o arquétipo do inocente. Então você não dá risco pra ninguém. Então as pessoas conseguem se abrir com você, né? Então, tipo, você consegue abrir um network muito grande. E eu, graças a Deus, consigo, cara, voltar desde a primeira empresa que eu trabalhei, tenho acesso aberto lá com todo mundo, sabe? Ajudo as pessoas que estão lá, que eu já passei. Agora já tava fora da Me Poupe, teve problema lá com as redes sociais, e eu fui lá, ajudei o pessoal, sabe? Isso é um network que você faz com tudo, porque e você vai conhecendo as pessoas do meio. Eu só entrei pro meio porque o meu professor lá abriu a porta para mim, que foi abrindo várias oportunidades. Quando eu cheguei lá para falar na televisão, já tinha feito vários trabalhos. E depois, as pessoas que eu tinha trabalhado lá na ONG, trabalharam comigo na TV, e aí renova, você fala, nossa, você tá aqui e tal, e as pessoas vão lembrando. Então o network é muito importante você fazer, independente da área, mesmo que você não trabalhe na área que você tá hoje, né? Então, tipo assim, beleza, eu passei o cachorro, como eu já trabalhei, passeando o cachorro, mas eu tava ali fazendo network e tal, porque, um dia essa pessoa pode me ajudar, ela vai lembrar de mim de alguma coisa, como lembravam de mim toda vez que tinha um problema no computador. Tá, nossa, aquele menino vai me ajudar. Então, é muito importante. Quanto mais gente de diferentes áreas, então, vai melhor, fazendo né? áreas, porque o boca a boca é o melhor marketing que tem. Eu acho que é o Steve Jobs que falou uma vez que a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás. Nunca olhando para frente. E aí, eu preciso falar da minha área, né? Que é onde eu tenho experiência e tal. Eu não posso falar assim, eu não passei nesse teste, mas foi ótimo. Porque daqui 2 anos, eu não sei. Na hora, é claro que eu vou achar que foi horroroso. Mas quanto mais o tempo passa, se você souber... Porque eu também tenho uma teoria que experiência de vida é um coeficiente entre a sua idade e o como você encara as experiências que você passa. Tem gente que tem 60, 70 anos que parece que é uma criança. Porque acontece uma coisa ruim com a pessoa, vida, a pessoa não para aprender com aquilo. Então, assim, por que isso aconteceu? Para se reerguer de novo. Eu poderia ter feito algo diferente ou não e tal. Eu acho que quem tem esse hábito vai ganhando experiência de vida mais rápido. Então, eu ia falar também o seguinte, do networking. Cara, na minha área, assim, às vezes sim, você vai chegar em algum lugar porque você conhece alguém, mas você não se mantém. Não dura. Talento é importante. Talento, competência. Eu falo muito para os atores também, porque eu trabalho muito também treinando atores, né? Eu não gosto da palavra coach, porque não é bem isso. É treinar para um teste, para um treinamento mesmo. Eu falo, cara, põe na tua cabeça. É muito melhor para o mercado um ator competente, sério, um ator profissional, dedicado e bom, do que um gênio que chega atrasado, que não sabe a fala, que reclama com o camarim, que não sei o que trata todo mundo mal. Esse cara não dura. Então, assim, é muito importante. E aí, por que eu falei dos pontos, na verdade? Porque é isso que você nunca sabe quem que daqui a pouco vai, de repente, te abrir uma porta, sabe? E aí você não pode ter orgulho e preguiça. Eu já tive várias situações na minha carreira, assim, de aceitar um trabalho
me questionando, falei assim, cara, mas será que eu vou me queimar? Será que... Porque, bom, tem uma frase também que também não lembro, nunca lembro quem falou, mas enfim. Um cara de Hollywood lá, falou assim, em Hollywood você não se faz pelos sims que você dá, e sim pelos nãos. Eu, por exemplo, tenho uma história de um musical que eu passei, lá no Rio de Janeiro, na época eu estava fazendo muito musical e tal, e eu não gostei do cachê que ofereceram. Não, porque eu já fiz... Não, porque era ruim mesmo, porque eles queriam que a gente fizesse 2 temporadas ao mesmo tempo. Era uma coisa assim absurda, era uma exploração e tal. E aí eles negociaram, me ofereceram um pouco mais, no fim que eu não aceitei. E eu fiquei morrendo de medo, era uma produtora muito grande. Uma outra audição lá pra frente, eu cheguei nas finais, eu era amiga de uma pessoa que estava na banca. Eu falei, e aí, que musical é assim, se você fica entre 2 atores para um mesmo papel, normalmente um faz e o outro pega o sub, que a gente chama, que é um standinho, um substituto. Eu falei, tô na peça, né, se eu não pegar... Ela falou, não, porque a fulana de tal, que era a dona da produtora, falou, Olavo Cavalheiro não faz coro. Eu nunca falei isso pra ninguém, eu nunca me coloquei dessa forma, mas eu fui um ator que não aceitou um salário que ela sabia que não era que bom. estava equivocado, aí que tá. E eu fui muito educado. Eu nunca falei assim, vocês estão malucos? Não, eu falei, olha, eu sinto muito. Então, no fundo, acho que esse é o segredo. Cara, se você for gentil, educado, e tiver nexo nas coisas que você está fazendo, eu não me queimei, ao contrário, eu me coloquei de uma forma ainda melhor no mercado. Eu perdi aquele trabalho mesmo, mas ela passou a me enxergar de uma forma, cara, sabe? Então, acho que assim, cara, trate todo mundo bem, trabalhe. Então, mas aí voltando, eu já fiz trabalhos que eu achava que talvez eu não devesse fazer, que depois foram me gerar frutos incríveis lá na frente. Entendeu? Mas eu vi algum nexo pra ser, eu já recusei também. Mas já teve trabalho, por exemplo, quando eu tava começando a dirigir, não vai pagar nada às vezes, muito pouco, mó perrengue e tal, mas eu, ator, só uma coisa, agora eu, diretor, isso também é importante. É outra fase, né? Outra fase. Eu lembro de eu ter essa conversa com a minha mãe, na verdade, quando eu voltei da Inglaterra, eu falei, mãe, lembra quando você ia ver peça na Praça Roosevelt, um teatro de 40 lugares fedendo a mofo? Isso vai voltar. Porque eu, diretor, não sou eu, ator. Eu não tenho o mesmo mercado. É outra parada, né? E graças a Deus até que tá indo legal, assim. Mas é isso também, essa humildade de você falar, não, peraí. Mas conexão é muito importante. Mas não só ela. Eu sempre odiei fazer lobbyzinho. Sempre. Eu sou muito antissocial. Eu tenho histórias vergonhosas que eu não vou contar aqui. Eu posso contar off depois pra vocês. Uma história especialmente que até hoje eu me questiono, não me perdoo. É horrível. Mas disso, de falar, não vou ficar puxando o saco de alguém, sabe? Claro, não é esse o objetivo. Não é esse. Agora, um contato legal. Trabalhei com alguém, participei de um podcast, foi legal, foi bacana. Manter esse contato, isso é muito bom, sabe? Mas é esse ponto que, só pra complementar uma parte dele aqui, que isso é importante, você saber quando você tá fazendo network ou você tá sendo chato. Exato. Você saber quando você tá pedindo ajuda, ou tipo, vou fazer contato com o Olavo aqui e tal, e sei lá, depois de um tempo eu vou precisar de um diretor, cara, vou lembrar dele, sabe? Mas eu tá aqui, cara... Você vai lembrar do Jobs, cara. Jobs fica lá um tempo todo, cara, né? Não segue no Instagram e tal. Não, calma. Não seja chato. E o mundo da volta. Fecha a porta. A história que você contou do diretor é muito legal, porque você vê, às vezes, por exemplo, você tá numa situação aqui, vamos supor, é um podcast, aí você tem um cara lá que ninguém conhece muito, o outro tá. Aí esse aqui olha pro outro e fala assim... Não é ninguém. Só que, cara, você não o sabe mundo da volta, amanhã, entendeu? Então... Mas é um network honesto, sincero. Exato. E um pode ser bom pro outro, legal. Isso, não só de você querer, talvez, não, eu tô tentando fazer um networking, porque vai, né, com alguma coisa. Não, você também é essa pessoa que alguém tá olhando e falando, poxa, né, e você ajudar, e você passar os contatos e tal. O networking é um ajudando cara, e todo mundo precisa de gente boa pra trabalhar. Exato. Que nem você falou da edição, é difícil às vezes. Na minha área, o que eu percebo é o básico, é bom senso. Às vezes, sabe? Pra tomar uma decisão, pra se colocar. O bom senso resolve muita coisa. Resolve. Muita coisa. Pra você se colocar, pra você tirar uma dúvida, pra você aceitar, pra você recusar, seja o que for. E falta muito. Mas o network, ele também é uma base, é o comprometimento da pessoa. Porque às vezes você tem essas pessoas na manga, que são as pessoas que você vai indicar conforme o seu networking, pessoas que você sabe que fala assim, cara, a pessoa... Ponta firme, né? Firme. Não é pessoa que ponta firme. Porque indicar é complicado. Você pode se queimar muito. Aí você abre mão ali do network e fala assim, não, beleza, coloca lá, mas será que é aquela pessoa? Eu já deixei de indicar ator, recentemente, inclusive, ator que eu sei que é bom. Falando, esse ator é bom, mas eu tenho medo.
Porque às vezes eu não sei se eu posso confiar muito no âmbito profissional, de comprometimento, e aí vai resvalar em mim, sempre vai, claro. Você me indicou um cara aqui que que furou, que não veio, que não sei o quê, então... Mas sabe que eu sou um bom ator, tá? Tô brincando. Não duvido. Já trabalhou, inclusive. Não, nunca trabalhei, nunca atuei. A gente já tá caminhando. Deixa eu só, desculpa, fazer antes que me matem. É o seguinte, eu falei de uma forma um pouco pejorativa sobre o teatro da Praça Roosevelt. Pelo amor de Deus. Você tem até hoje grupos lá fantásticos, atores fantásticos. Isso é uma coisa também no nosso meio. Cara, a fama não é sinônimo de qualidade. Você tem muito ator para pouco espaço de mainstream e tem atores que nem querem. Então você tem gente que gosta de viver num teatro mais independente, para menos pessoas. É um estilo. É um estilo. E tá tudo certo. Claro. São pessoas ótimas. É pro jeito que eu falei, parece que quem tá começando ou quem é ruim tá lá. Só começa lá e depois sai. Não, de forma alguma. Isso era a minha realidade, ele conversando com a minha mãe. Pelo amor de Deus, gente, me perdoa. Fica tranquilo. É que é cancelado hoje tudo, né? Tudo, Vamos pegar o trechinho e aí já era o Olavo. Paciência. Indo aqui então pro final, gente, quais são os planos que vocês têm pro futuro? Já temos uma nova meta, não temos? As finanças aí, temos uma outra meta, talvez? Investir? O Jobs eu não sei, tá tudo assim em dia, Jobs? Ou tem mais uma coisa pra alcançar? Não. Enfim, quais são os planos futuros de vocês na carreira e nas finanças? Não, agora de carreira, né? Que minha empresa consiga trilhar um bom caminho sozinho e que eu consiga manter ela, mas eu tenho bons parceiros. Isso é importante pra mim. E que eu consiga atingir as minhas metas, que eu consiga ajudar mais pessoas com o meu conhecimento. Essa é a minha meta agora profissional, né? Metas de finanças, eu vou continuar, eu já tenho minha reserva financeira, já tenho tudo certo, mas assim, acho que ainda não atingi minha meta total, assim, de falar assim, hoje eu vou parar. Vou parar, não, eu ainda tenho que trabalhar bastante ainda, então ainda tenho que pensar pelos dois lados, a continha que eu pago pra mim, que eu pago a minha conta ali, então, todo mês, então isso ainda tenho que trilhar um caminho grande. Um caminhozinho aí. Sim. E você, Olavo, pra onde que a gente vai te ver aí agora? A curto prazo, fazer um network com vocês dois legal. Vamos trocar figurinhas. Cara, financeiro, eu acho que assim, a gente botou isso na cabeça daqui 10, 15 anos no máximo. Como eu faço algo que eu amo muito, né? E é raro você ver ator. O pessoal estranha até ator que aposentou, atriz que aposentou, é raro. Mas é normal, é um trabalho como qualquer outro. Então, a meta é poder, quando eu tiver meus 55, 60, falar assim, tá, agora eu trabalho se eu precisar. Eu não, quer dizer, a meta é não precisar dizer isso. A meta é dizer assim, cara, eu vou trabalhar se eu quiser, a hora que eu quiser, o projeto que eu quiser. Poder me aposentar. Eu sempre fui preocupado com isso também, porque eu não tenho carteira assinada, não tenho nada, então isso também sempre me ajudou a... pode parar, né? Isso sempre me ajudou a segurar um pouco a onda, né? E de trabalho, assim, mantenho o que eu dizia quando eu tinha 15, 14 anos. Cara, é continuar vivendo do que eu amo fazer, sabe? Poder me manter nessa área e ter conforto. Mas você vê que a gente falou, quando você falou, traz a pergunta, qual a sua meta financeira, né? Porque às vezes a gente pergunta isso para as pessoas, qual que é a sua meta financeira? E muita gente traz um valor. Eu quero ter R$500 mil na conta, eu quero ter R$1 milhão na conta. Pra quê, né? Pra quanto tempo? Eu quero ter daqui relativo, 5 anos, eu quero ter R$1 milhão na conta. Beleza, mas quanto que o seu poder de compra com R$500 mil em 5 anos? Né? Então, tipo, é importante você ter as suas metas de vida para suas satisfações, né? Para suas realizações. Seus objetivos. Seus objetivos. Cara, inclusive quando eu falo assim, a minha meta continuou, eu dizia isso quando eu tinha 15 anos, é viver do que eu amo de uma maneira confortável e segura. Sou eu e minha esposa, até anteontem. Agora sou eu, minha esposa e um cachorro. Então, para eu viver confortável e seguro, eu preciso daquilo que eu tinha um tiquinho mais. Quando eu tiver um filho, é outro valor. Se eu tiver 2, é outro valor. Então, vai mudando ao longo da vida. Entendeu? Só que eu falo isso porque eu vejo muitos colegas, atores, que precisam se desdobrar em muitos jobs. Muitos jobs, todos muito os jobs fora, muito distante da área, porque realmente não dá conta. E graças a Deus eu tenho conseguido. Teve aquele a minha fase ali de Inglaterra, que eu, por um propósito claro, fui realmente para outras coisas, mas foi o único momento da minha vida que eu trabalhei em outro lugar. Mesmo assim, era um restaurante que cantava, né? Tinha uma coisa a ver. Alguma coisa, né? Mas essa é a meta, assim, é continuar. Mas muita gente me inclui nos jobs para não faltar jobs, né? Muito bom. Ai, não, tinha que... ele fala, eu Steve Jobs, muito. Eu não acredito. Ele Steve Jobs. Vocês trouxeram 2 quintas C fundão. Mas eu vou cortar só esses trechinhos e botar tudo junto. A gente pode ter um novo Jobs, que é stand-up. Stand-ups. Dá.
Gente, para finalizar, eu queria ler um verso que está lá em Efésios 3, 20 e 21, que ele diz assim, ó, já indo agora para um lado bem mais espiritual, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aí eu queria destacar essa parte aqui, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ou seja, é claro que a gente, como falou aqui, a gente está fazendo planos para a nossa carreira, planos financeiros, mas Deus é capaz de fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina. Se a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, se a gente coloca os nossos planos na mão dele e fala, Senhor, assim, estou fazendo a minha parte, estou pensando isso e isso aqui, o que você acha? Me guia, me direciona. E eu acho esse verso muito bonito, né? E ele termina na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, esse é o nosso desejo como canal aqui do Saldo Extra, e acredito que, né, de vocês também, de que a gente cresça, prospere financeiramente, cresça na nossa carreira, mas que a gente também cresça em espírito e em graça, né, na misericórdia, em Jesus Cristo, pela misericórdia dele, e que a gente seja uma bênção para as outras pessoas em tudo que a gente fizer. Meninos, excelente, ficaria aqui mais, mas o tempo estava correndo e a diretora já estava ali, Kelly, acho que já deu, não é mesmo? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, de verdade, foi um prazer, e eu quero que a gente volte para falar sobre viagens. Uhul! Sim, prazer. Então, gente, agradeço e queria que cada um falasse as suas redes sociais, como encontra, talvez aí alguém quer contratar, não sei. Opa! Né? O networking vamos fazer o network. Agora chegou a hora da gente fazer o nosso network. Eu vim para isso. É isso. Espero que esse episódio seja muito enriquecedor para você que está assistindo em casa, que abra caminhos para sua carreira, e me siga lá nas redes sociais, no jobs.fernando no Instagram. Jobs, então, já te encontra por lá? Pode falar, mandar? Pode chamar um oi lá e eu com certeza já me acha facinho. Fechou. Olavo. Bom, o meu é Olavo Cavalheiro. Achei legal também que no início ela falou assim, achei legal o seu sobrenome. E ele é Jobs. E o sobrenome que te chamou a atenção foi Cavalheiro. Mas é isso, @Olavo Cavalheiro também. Vai ser um prazer e, poxa, é isso. Espero que... Foi um prazer enorme. Obrigado. Muito legal. Foi muito legal aprender, obrigado, compartilhar. E querendo ou não, assim, às vezes as pessoas querem uma dica, um passo a passo. A gente pode até dar, mas às vezes a experiência dos outros é cada um tem uma história. Agrega mais escutar a história. Eu acho que isso que você leu agora é não ter preguiça, é isso, sabe? É deixar também. A gente faz muito plano, a gente faz muita coisa. Eu lembro, eu era molequinho, eu lembro um dia eu orando, falei assim, Deus, eu prometo fazer a minha parte. Eu não vou ter preguiça de ir num teste que é longe, eu vou fazer tudo que eu puder. E o resto é confiar também, que às vezes uma coisa que você sonhou, que você planejou, não vai dar certo, mas ele sabe o que é melhor pra você. Exato. E ele sabe. A gente imagina, sonha, né? É isso. Bom, agradeço, meninos, e vou compartilhar também as redes sociais do Saldo Extra, no Instagram, @SaldoExtra. E aí também temos o ntplay.com/saldoextra para você encontrar todo o nosso conteúdo, não só do podcast, mas os vídeos que a gente faz semanais sobre finanças, e também no youtube.com/saldoextra. E é isso, gente. A gente se vê então aí no próximo episódio, num outro podcast ou no canal do YouTube. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.